Bora lá, galerinha, Iceberg de Teorias da Conspiração Camada 4 explicada, do canal do Dilmaguenta, gente. Finalmente o fim da nossa saga aqui do Dilmaguenta. É um iceberg que eu vou ser sincero com vocês, eu acho que ele, não sei se ele finalizou, não sei se essas são as últimas camadas desse iceberg, e eu acredito, sendo sincero, que não, cara. Eu acho que ele não terminou esse iceberg ainda, e quem sabe um dia rezemos para que ele continue essa série, que é muito legal, né, e continue descendo cada vez mais nesse iceberg. Um vídeo bem interessante aí, né, cara? Pô, todas as camadas acho que foram muito legais, todo mundo curtiu aí. É uma pena que tá chegando ao fim. Já deixa nos comentários qual a próxima saga de icebergs vocês querem que eu traga. Eu já trouxe algumas, várias. Achem aí alguma. Deixem nos comentários, ou recomendem lá no Discord, lá, alguma série, assim, de icebergs que algum canal fez, sabe? Parte 1, parte 2, parte 3, que eu posso estar trazendo eventualmente, tá bom? Que é bom, eu gosto de ter, assim, um negócio recorrente pra me postar toda semana uma sequência, sabe? Eu realmente gosto dessas coisas, que nem eu tô fazendo com caixa preta dos aviões e tal, né? Enfim, gente, se puder, deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo de hoje não tá na descrição. Passe na deixa like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Nossa, agora que eu reparei que minha cama tá suja lá atrás, suja não, cheia de roupa ali, peço desculpas, mas vai ficar ali mesmo. Enfim, vambora pra esse vídeo, sem muitas delongas. Lembrando, o link do nosso server tá na descrição, se quiser participar, tá sempre por lá, trocando uma ideia. Bora! O vídeo a seguir é apresentado apenas para entretenimento e documentar variados assuntos. Nenhum tema será abordado de forma de promover qualquer ideologia ou pensamento. Não digo mesmo para o que eu vou falar. Brincadeira, calma, brincadeira. E estamos de volta, com o iceberg mais insano da internet. Eu sei, faz 1000 anos, fiquei preso no limbo de novo, e dessa vez foi difícil sair. Ele Como tá eu não preso gosto de enrolar pra começar o conteúdo, darei mais detalhes do que aconteceu comigo mais pro final do vídeo. Ok, mas tá no limbo de novo, né, cara? Ô, Dilma Guenta, por favor, volte, meu amigo. A gente ama seus vídeos. Até porque quem realmente se importa vai estar até o final. Enfim, parte 4, Nice, rapaziada. eu me importo, eu vou estar até o Se final. não, assistam as partes anteriores. Elas são de grande importância para entendimento da estrutura do iceberg, certo? Tem playlist aí pra maratonar e vamos nessa. Fantástico, bora! O que é a verdade? Se não uma mentira com a qual concordamos? As Pedras de Dropa. Ok. A história começa em 1938. Um grupo de arqueólogos chineses encontram cavernas com vários túmulos no Himalaia. Os caras encontram esqueletos de pessoas com estatura baixa, mas o crânio deles, estranhamente, eram até maiores do que o de um ser humano comum. Junto a esses túmulos também foram achados mais de 700 discos de pedra, gravados com inscrições e O símbolos Sol e um Alien são evidências de... parecidos com hieróglifos. Alguns desses discos foram levados até as mãos de pesquisadores que incessantemente investigavam para ver se conseguiam decifrar as inscrições, porém sem sucesso. Décadas depois eles descobriram algo, mas o governo chinês encobriu qualquer informação sobre os discos e fechou a área em que eles foram encontrados. Segundo a teoria, eles eram de alguma raça, provavelmente alienígena, datada de 12.000 anos atrás, mas que foram dizimados por outros povos. Contudo, não há registros dos arqueólogos... Caraca, mas eles eram uma raça alienígena que veio pra Terra e foram dizimados aqui? Meu Deus, né? Pesquisadores envolvidos nessa história. Ou seja, é como se eles não existissem e fossem inventados. Além disso, os discos não são encontrados em museus da China e de nenhum outro país, sendo atribuídos a um hoax, uma farsa. As Pedras de Dropa foram primeiramente mencionadas em artigos de revistas dos anos 60, e na época alguns deles foram levados para a União Soviética. Nisso, mas são bem bonitos, né? Inscrições descobriram que os discos continham cobalto, um metal raro, e levanta a questão de que seria Pô, esse daqui é o mais bizarro, né? Porque, caraca, isso aqui parece ter um dinossauro, isso não sei o que é, mas... Assim, é literalmente um sol, uma nave vindo e um alien, né, cara? Tipo assim, se isso aqui é de verdade de 12.000 anos atrás, é muito estranho, né? Se esse disco não é uma farsa mesmo, é algo muito estranho. Realmente difícil para um povo antigo utilizá-lo. Apesar disso tudo, não há registros oficiais de que os discos realmente existiram. Máquina do Tempo de Lord Pakal. Pakal foi um rei da civilização maia por volta dos anos 615 e 680. Ele subiu ao trono ainda jovem e governou até a sua morte. Em 1952, encontraram seu sarcófago no Palenque, que continha uma tampa com estranhas gravuras. É mostrado Pakal no centro, guiado pelas divindades que o cercam na sua ascensão como rei. É um desenho muito louco, né, cara? Há uma outra interpretação sobre as inscrições. Acredita-se que Pakal, na verdade, está sentado, controlando algum tipo de nave espacial.
A teoria vai além, dizendo que Lord Pakal Pô, está mas é controlando viagem, uma hein, máquina cara? do tempo na imagem. Para reforçar isso, foram encontrados seus restos mortais na tumba. Fizeram análises e o corpo de Pakal aparentava ser de um homem de aproximadamente 40 anos quando morreu. Acontece que ele se tornou rei mais ou menos aos 20 anos e morreu aos 80, tendo governado por cerca de 68 anos. Isso é bem estranho, gera muita dúvida sobre a suposta aparência jovem de Pakal. Outra coisa é que os maias reuniam várias informações sobre o Sol, a Lua, os astros e também o tempo. Desenvolveram um sistema de calendário complexo para, além de medir, entender e prever os ciclos do tempo. A tampa do sarcófago de Pakal também supostamente demonstra uma sequência cronológica, que começa em 1952 e termina em 2012, representando a passagem de Como Pakal assim? pelas eras. Então pode parecer absurdo ele ser considerado um viajante do tempo, mas há argumentos válidos para dizer isso. Não, mas eu entendo, cara, mas assim, eu entenderia melhor se o argumento fosse que ele voltou no tempo e se transformou no rei dos maias. Agora, falar que ele, da época dos maias, ele construiu uma máquina do tempo, sabe? Tipo assim, eu entendo a galera falar que os maias tinham, e tinham mesmo, né, uma astronomia, sabe, manjavam de astronomia, coisa assim, muito mais do que a maioria dos povos da sua época, né, cara? Sabiam muito, muito, mas, pô, você quer dizer também que eles se sabiam ao ponto de criar uma máquina do tempo, sabe? Pô, pelo amor de Deus aí também, né, cara? Eu acho que é só um desenho bem louco e que, na minha opinião, nem parece uma máquina do tempo, com todo respeito. Monsanto. Há várias Parece muito mais algo ritualístico ali e tal, do próprio povo, né? controvérsias envolvendo a Monsanto e inúmeros documentários falando sobre, mas basicamente é uma multinacional que não mede esforços para manter a credibilidade de sua imagem e de seus produtos. Fundada como uma É o empresa que toda empresa quer, né? Porque quer passar uma boa de imagem. químicos, mas que depois mudou para o setor agrícola. A empresa se desenvolveu por conta de alguns, digamos, acasos. A Europa Acasos? sofreria um grande recesso após as guerras mundiais, sendo assim a empresa americana teria bastante espaço para dominar a concorrência. Desde os anos 30, a Monsanto detinha de quase 100% da produção de PCB em seus produtos, um composto químico tóxico que foi banido nos Estados Unidos. Após ser descoberto sua capacidade de contaminação ambiental e pode causar efeitos terríveis em humanos, como câncer. A Monsanto, sabendo do nível tóxico do PCB, continua a produzir, omitindo essa informação, até ser proibida a produção do composto em 1979. Ainda assim, após a proibição, havia vários casos de contaminação por PCB devido a muito do material ser dispersado no ambiente, resultando em processos rodando até os dias atuais. Eles também moviam processos contra os fazendeiros relacionados ao plantio de sementes, que eram patenteadas pela empresa, ou seja, aqueles que compravam sementes teriam que atender às exigências contratuais. A Monsanto também é Tá, isso quer dizer que a Monsanto tá deliberadamente envenenando, colocando coisas agrotóxicas, por assim dizer, só que mais pesados nesses alimentos, né? Protagonista em conspirações envolvendo GMOs, com manifestações e processos contra esses tipos de alimentos produzidos pela empresa. Sem falar dos produtos suspeitos de causarem câncer, mas que a empresa nega e provém o argumento de que centenas de estudos relacionados a seus produtos demonstram o contrário, mas na verdade há muito encobrimento sobre isso ou até mesmo manipulação de informações. Então, se ainda existe ambiguidade acerca de pesticidas da Monsanto causarem câncer, então isso é por conta da própria empresa. A Monsanto entra na categoria dessas grandes empresas que visam o lucro a qualquer custo. Mas parece ser mais isso mesmo, assim, enfim, meio bizarro, mas ok, vamos Vimanas. seguir. Vimanas. Vimanas Interessante. Uou! Maneiro, são hein? grandes palácios voadores. Caraca, que irado. funcionavam de forma similar a representações atuais de discos voadores. Podiam Ok. voar e ficar suspensas no ar como máquinas. Além do seu uso como palácio para os deuses, supostamente as Vimanas eram usadas por uma civilização muito antiga, ainda assim avançada da Índia, mas desapareceram da noite para o dia, muito parecidos com os Atlantes. No início do século XX, o Vaimanika Shastra detalha como os Vimanas Cachaça? funcionam, com um motor de propulsão à base de mercúrio. Só que, após análises Caraca, do mas texto, que as maluquice aeronaves é isso, cara? descritas nele não seriam capazes de voar. Curiosamente, templos hindus que existem hoje Caraca, parece uma hélice, possuem né? características parecidas com as Vimanas, tendo em sua estrutura turbinas de avião em seu Caraca, que muito louco, cara. Interessante pra caramba isso, né? design. Utopia da Coreia Pô, da hora pra caramba, né? Legal. Tema sensível, do hein? Norte. Título autoexplicativo. No caso, Mas podem falar o que for da Coreia do Norte. Eu não tô querendo defender, não tô querendo falar mal. Só quero dizer uma coisa. Eu acho esse prédio muito irado. Eu não vou negar. Esse prédio eu acho realmente. Não tô falando, tô passando pano pra nada. Não tô falando que a Coreia do Norte é boa, ruim. Não tô falando nada. Se vocês quiserem brigar, briguem vocês. Eu não tenho nada a ver com isso.
Afinal, eu sou brasileiro, a Coreia tá lá, né? Mas esse prédio eu acho muito louco, cara. Coreia do Norte seria de fato um lugar perfeito, como é mostrado por eles mesmos, quer dizer, como o governo mostra, e a representação negativa do país na mídia ocidental serve como propaganda anticomunismo. Sabemos que isso não é verdade. Na Coreia do Norte existe algo chamado culto de personalidade, que é uma forma de propaganda política idealizando no topo um líder, o ditador, visto né? principalmente em regimes autoritários e totalitários. Por mais que seja levantada a questão da Coreia do Norte ser uma utopia ou algo assim, o fato de existir lá esse culto de personalidade já seria o suficiente para duvidar disso, além de outros fatores da propaganda norte-coreana que são minimamente questionáveis. Tanto que esse negócio da Coreia do Norte ser uma utopia é até tratado como um meme na internet. Ok. L'Enfant. Pierre Charles L'Enfant foi o arquiteto responsável por criar o projeto urbano para a construção da capital americana, Washington. Nascido na França, mas depois foi nacionalizado americano e lutou na guerra ao lado dos rebeldes. Ele atuou como engenheiro civil em Nova York, ao qual foram seus primeiros passos para ser um arquiteto. Foi basicamente o Oscar Niemeyer do francês. Requisitado. O presidente George Washington o indicou para o planejamento da capital em 1792. Mas o que tem de estranho nisso? Dizem que a capital Washington possui um padrão urbano meio incomum. Boa parte da cidade ainda mantém o planejamento e construção da época. Os esquemas das ruas da cidade foram... Mas tem que forçar a barra pra dizer que tem um pentagrama aqui, né, cara? É só você olhar o que tá embaixo, tá? Aqui a rua bate, mas aqui não, que tá passando literalmente por cima das casas, né, pô? Foram feitos de forma que é possível ver símbolos... Tá, mas eu entendi o que você quis dizer, que é só um só. Você tem que só seguir, colocar um ponto no fim de cada rua dessas principais, né? Mas, por exemplo, não teria que ter um ponto aqui também, então, ó? Eu acho que isso aqui é bullshit, isso daqui, tanto que em frente à Casa Branca, as ruas formam um pentagrama. L'Enfant era maçom, muito não, mas cara, tinha apenas posição inicial na não achei. um aprendiz. E ele não acompanhou todo o projeto, pois foi dispensado do serviço. Vou falar uma coisa pra vocês, cara, os prédios aí são bem bonitos, esses prédios de Washington, mas eu sou muito mais Brasília aí, cara. Tem muita gente que não gosta de Brasília porque é uma arquitetura moderna, prefere uma arquitetura clássica, até literalmente um neoclássico, igual é aqui em Washington, mas eu curto muito aquela arquitetura de Brasília, acho muito louco, parece uma cidade, sei lá, retrofuturista parece, né, eu acho muito louco, mano. Após conflitos internos, o que inspirou o L'Enfant a criar o design da cidade... Não tô dizendo que eu gosto necessariamente das pessoas que utilizam os prédios públicos lá, pra assim dizer, né, os políticos e tal, não tô dizendo necessariamente isso, tô dizendo da arquitetura, né, é bom explicar. Foi obviamente a arquitetura europeia e também anos de estudo. Os 3 comissários que acompanharam o projeto de construção não eram maçons, e esses tipos de símbolos também não acompanham os ideais maçons, sendo infundadas as teorias sobre a capital americana ter sido construída com base em ideais maçônicos ou ocultismo. Não acho que tenha nada ali de ideais maçônicos nem nada, mas eu não duvido que os caras eram maçônicos, e tudo bem, não tem nada a ver isso aí. De teoria da conspiração unificada. Isso se refere... Caraca, não, isso aqui é muito louco, que é isso aqui, cara? Que parada doida é essa? Eu queria dar um zoom aqui e ler essas coisas. Várias conspirações que loucura. Estarem interligadas e fazerem parte de uma única grande conspiração. Pior que tem gente que é assim mesmo, cara. Pior que tem gente que é assim mesmo, que acredita em reptilianos, acredita em aliens. Que é isso aqui? Uou, que isso, cara? Agora que eu reparei que era uma estrela de Davi com esse outro símbolo dentro. Meu Deus, cara. Que loucura. O que é isso aqui? Illuminati tá um arcanjo aqui, parece. Cara, queria ler isso aqui mais de perto. O homem não foi na lua, né? Estarem interligadas. Bohemian Grove. De uma única grande conspiração. Claro, por exemplo, só pode nova ordem mundial, Illuminati, alienígenas. Para explicar, até as conspirações como MH370 e MK Ultra vêm dessas outras. Inclusive as que já foram mencionadas nas camadas anteriores. Se eu fosse explicar a linha cronológica desse tópico, o vídeo teria umas 10 horas de duração para mais. Nesse caso, resumida básica. O que acontece no mundo e o estado atual do mesmo é obra de algo ou alguém que eles sabem, os né? meios e poderes para tal feito. Claro. Como eu disse na camada 1, governos, grupos religiosos, corporações, as Nações Unidas. Olha aqui aquela imagem que os caras falam que é a Terra plana aqui na ONU, né? Tem os caras que acreditam na Terra plana e falam que isso aqui é um mapa da Terra plana, né? E organizações secretas também não ficam de fora. Mas na grande conspiração, essas instâncias são dominadas por essa rede que controla tudo. Mas isso não é feito como um plano que muda o que acontece. É a combinação de fatores no decorrer da história gradualmente. Principalmente depois do século XX que essa ideia das conspirações unificadas começam a se interligar.
Por exemplo, após as grandes guerras, prevalece um dos polos políticos no mundo, o balanço de forças econômicas militares entre grandes nações, a criação de organizações internacionais como iniciativa coletiva de lidar com assuntos e problemas aos quais determinados estados menores não conseguem lidar por si próprios, abrindo janelas para que a influência desses maiores prevaleça. É então que na nova ordem mundial surgem vários polos de poder econômico. Esses fatores geraram uma dinâmica ao qual é difícil afirmar se realmente há algo por trás de tudo. E também boa parte da informação sobre o assunto é tomado por uma histeria daqueles que a discutem. Por conta disso, é muito difícil falar sobre a grande teoria unificada. O mundo é dividido entre pessoas que sabem da conspiração... Pô, mas gostaria muito de ver um vídeo só sobre essa nova essa teoria, grande teoria unificada. E seria muito legal, né, ver todos os pontos ali, né? Eu gostaria muito de ver. Indo ativamente contra ou espalhando conhecimento sobre, e aqueles que nem sequer imaginam que isso acontece. Cybersquatting, viajantes no tempo? Tópico impossível, mas para não falar nada ou excluir o tópico, criei uma teoria própria. Cybersquatting é um termo que não sei se tem uma tradução para português, mas basicamente é quando um domínio é registrado com nome similar a outros sites maiores ou marcas registradas com valor no mercado. Outra prática derivada dessa é o typosquatting, que são URLs falsas registradas parecidas com outras já existentes, geralmente feito para aplicar golpes. Um site falso, basicamente, que tá imitando outro. Isso acontece quando alguém digita o nome de um site errado. Daí acaba caindo em um site que é, na verdade, que é um site falso, né? E que vai te causar problemas. Entra em um que tem o domínio roubado. Um conhecido aí é o Google.com. Google. Malwares quando acessado. Google é sacanagem mesmo, né, cara? Bom, a teoria envolvendo o cybersquatting é que os caras que fazem isso registram vários nomes aleatórios para eventualmente vender algum por milhares de dólares. Já alguns são profissionais no negócio e arrecadam milhões com isso, gerando uma margem de lucro altíssima com a venda de domínios, mesmo a prática sendo ilegal, que também acontece explorando brechas na lei em diferentes países. Recrutamento infantil na Comic Con. Além dos aspectos negativos que são alvo de reclamação de pessoas que vão à Comic Con, há algo muito pior. Não é sempre que acontece, senão obviamente teria essa é a Comic Con BR, né? Porque tem até e crianças desaparecem durante o evento. E é suspeito que alguns se tornaram vítimas de tráfico humano. No caso, as crianças que somem na Comic Con dos Estados Unidos, na teoria são levadas pra Europa ou Ásia. E daí já dá pra imaginar pra quê, né? De uns anos pra cá o FBI deu uma reforçada... Tive memórias horríveis de outros vídeos que já operações relacionadas ao combate à prostituição e tráfico infantis. Fugitivos de cirurgias plásticas. Esse tópico espero que aquele ali seja mentira, né? O que a gente acabou de discutir. Algumas ramificações. Podem ser pessoas que desaparecem e realizam cirurgias plásticas para mudar de identidade, ou criminosos fugitivos que buscam o mesmo processo para não serem mais reconhecidos. Mas é claro que não para por aí. Segundo a teoria, há cirurgiões que fazem o procedimento especificamente em criminosos ou pessoas raptadas. Não que isso seja algo tão simples assim. Por exemplo, temos o caso de Amado Carrillo, narcotraficante mexicano, que morreu após operações para mudar sua aparência. Outro gangster que ficou conhecido e tentou mudar sua aparência foi o John Dillinger, inimigo público número 1. Durante seu tempo de atuação no crime, Dillinger usava táticas avançadas para a época em assaltos a banco, caindo na lista de mais procurados do FBI. Inclusive é dito que o FBI surgiu justamente por causa desse cara. Dillinger pensou até em cirurgias plásticas para mudar sua aparência e escapar da polícia. Algo incomum nesse tempo, mas a essa altura já havia uma força-tarefa para pegar ele. Acabou sendo reconhecido e morto em um tiroteio. Fugindo um pouco do tópico, há boatos que... até porque, não, que nem, tipo assim, como que o cara tão fugitivo vai conseguir? Só se ele forçar, né, um cirurgião plástico, mas provavelmente o FBI já tava em cima dele, né, tanto que foi criado para ir atrás dele, né, então... Não era como se ele fosse simplesmente entrar numa clínica aleatória e fazer a cirurgia, né? Que Dillinger não foi pego na noite de 1934. Que ele fez a cirurgia e fugiu, entendeu? Se não for uma teoria muito viajada, eu trago aqui em algum momento. Entendi, basicamente tem gente que quer dizer que ele fez a cirurgia e tá por aí, conseguiu continuar a vida dele. Whitey Bulger, chefe da Winter Hill Gang, máfia irlandesa, uma das maiores facções dos Estados Unidos. Passou décadas foragido na lista de mais procurados do FBI, mas provavelmente o que manteve Bulger foragido durante tantos anos foi alianças com agentes do FBI. Muitos criminosos também não tinha infiltrados lá, se importam em mudar a aparência pra fugir e só compram os caras mesmo. Assim, não vou falar, né, mas acho que pra esses caras que são tão criminosos assim, me parece mais simples você achar algum policial ali que seja corrupto do que ter que mudar a própria aparência, né? Até porque, vou ser sincero, né, você vai mudar a própria aparência, mas não é como se
você fosse ficar totalmente irreconhecível, né, e tal. Não sei se isso é possível. Anomalia do Mar Báltico. Ah, isso eu já vi uma imagem de vez. sonar Isso é tirada em bizarro, né? 2011 de um estranho objeto visto no Parece Mar uma Báltico espécie de Estrela da Morte, sei lá, uma nave de Star Wars, né? Muito por uma louco, velho. equipe de mergulhadores. Tinha o formato de um disco com cerca de 4 metros de espessura e 60 metros de diâmetro. Foi então especulado que isso seria um disco voador que ficou submerso. Tempo depois da primeira imagem ser tirada, voltaram no mesmo local para ver se tiravam outra mais detalhada. Acontece que quando eles se aproximavam Uou, era assim? do local da anomalia, seus dispositivos apresentavam mau funcionamento e interferência no sinal. Segundo um dos tripulantes, interessante. qualquer aparelho parava de funcionar e só voltava quando tomado distância do objeto. É claro que tudo isso foi analisado e cientistas declararam que o objeto encontrado não era um Uma OVNI, pedra. e provavelmente era apenas uma pedra normal. A interferência Cara, mas causada nos aparelhos... assim, cara, tem partes dele que até parece uma pedra, né? Tem partes assim que até realmente parece um pouco uma pedra. Tipo, aqui, ó, parece que realmente é uma pedra, mas pode ser um aço amassado também, né? Da mão também vai saber. Será que a nave alienígena vai ser feita de aço? Do que será que seria feita uma nave alienígena, né? É muito estranho, cara. É realmente muito estranho. Isso é tipo, olha isso daqui, cara. Que é isso, né? É realmente uma parada muito estranha, assim. Eu não sei, cara, não cravo nada disso. Como a um primeiro momento já havia muito ceticismo Acho que acerca deveriam tentar retirar esse negócio. É porque é muito da grande, né? imagem, a equipe divulgou outra, alegando que eram na verdade duas anomalias. Além disso, a imagem da anomalia teria sido até alterada. Outra coisa que contribuiu para a suspeita da anomalia ser Olha só, uma simulação de como deve ser o negócio, né? É muito estranho mesmo, um né? OVNI submerso, foram outras imagens além da original tirada pela equipe. E hoje em dia esse caso é tratado como uma farsa. Ah, mas é estranho, né, cara? Que eu não vou mentir, não, cara. É muito estranho isso daí, né, cara? Não consigo ser 100% cético com essa pedra, não, cara. É meio estranha mesmo, né? Extinção planejada. Ecotriagem é o processo de dar prioridade à conservação de espécies, direcionando recursos e medidas para aqueles que são mais aptos para sobreviver ou são consideradas mais importantes. Ou seja, espécies consideradas menos importantes são descartadas para extinção, para que outras continuem vivendo. Um grande exemplo disso é o próprio ser humano, que possui prioridade sobre qualquer outra espécie. Isso é definido da seguinte maneira: para que uma espécie possa sobreviver, é necessário preservar o ambiente que ela vive. Quando isso não acontece, determinadas espécies necessitam de ajuda para continuar vivendo. Na conspiração, esse conceito se interliga com a ideia de extinção planejada, onde, em um caso mais extremo, até o próprio ser humano estaria na categoria de extinção para a preservação do meio ambiente, ou até mesmo para que certos indivíduos, no caso os mais aptos, continuem. Agora, nós humanos podemos sim impedir nossa própria extinção. Contudo, a teoria levanta o conceito que isso poderia ser até benéfico para o planeta, criando um paralelo com lá vem, teorias que eu já falei. Que o robô vai ter esse mesmo pensamento e por isso vai destruir a raça humana. Eita, mutei sem querer. Mapa de lugares sim, eu acho que não. Acho que nada é planejado pra ser. Ninguém planeja de fato, assim, pô, vamos extinguir uma espécie na maldade, né, e tal. Pelo menos nenhum grupo no mundo faz isso, né? Talvez tenha alguma pessoa muito maldosa que pense isso, vamos extinguir alguma espécie de animal. O que eu acho que rola mesmo é fatos, assim, por exemplo, sei lá, um rinoceronte tá pra ser extinto e um sapo que tem uma cor diferente ali no meio da Amazônia tá pra ser extinto também. É óbvio, é lógico que todas as pessoas, o mundo, as câmeras vão se voltar pro rinoceronte. Não vamos ser inocentes de pensar que vão se voltar pelo sapo. Vão se voltar pelo rinoceronte, né, cara? Porque é uma espécie maior, porque, entre aspas, é mais importante, entenderam? Isso existe, isso é verdade mesmo. Uma situação hipotética que isso acontecesse, é óbvio que o certo seria você dar o mesmo valor pelas duas espécies, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assombrados. É exatamente isso, uma lista de lugares considerados assombrados. A maioria é tratada assim por conta de lendas e folclore de determinada região. Ok. Na Europa, vários castelos são rodeados de lendas sobre a influência de fantasmas ou demônios. Acredita-se que alguns edifícios antigos, como hotéis, sanatórios e igrejas ou museus, Sanatório dá possuem medo de entrar atividades nela. paranormais. É aquilo que nem eu falei, cara. Eu sou um pouco cético, mas fantasma eu já falei várias vezes que eu não desacredito de forma alguma. Não sei, cara. Eu não sei o que eu sou com fantasma. Eu tenho medo. Por exemplo, eu não iria num sanatório abandonado de forma alguma, cara. Assim, Deus me livre, cara. Até mesmo o Coliseu Que quem procura acha. Quem procura acha, né, em cara? Roma não é poupado de ser considerado um lugar assombrado. Acho que... Mas assim, a maioria Pior que é um lugar que faria muito sentido ser assombrado, né? Com tantas tragédias que aconteceram lá dentro. Só que assim,
me passa muito medo, se bem que eu nunca vi ninguém indo à noite no Coliseu, né? Os locais são envolvidos em lendas urbanas e relatos de pessoas. Acho que já faz tanto tempo, né, que os fantasmas foram até embora. Possa ser comprovado de fato. Ok. Neve venenosa artificial. Em certos lugares, pessoas notaram algo estranho, pegando um pouco de neve e acendendo com um A neve, ao invés de derreter, ficava preta. É então teorizado que essa neve é falsa e venenosa, ou possui agentes químicos para afetar as pessoas de alguma forma. Essa viagem pode ser explicada de uma forma bem simples. É a neve atraindo fuligem ou poluição. Eu também não sei por que as pessoas acham que neve vai derreter rápido, ainda mais no frio. A neve ficando preta se trata de um processo chamado sublimação, quando algo esquenta e muda do estado físico para o gasoso. Nesse caso, a teoria é mais estupidez do que um plano maléfico do governo para hipnotizar pessoas. Eu não sei, eu na verdade eu vi neve, quer dizer, neve é forte, né? Uma vez nevou em Curitiba quando eu era criança, só que assim, cara, se eu falar que eu vi neve, eu vou estar mentindo, eu vi algo ali, né? Vi um cisco caindo do céu, uns pontinhos assim, mas neve, assim, eu não vi nada, né, cara? Pior que aqui, eu não moro na mesma casa que eu morava quando eu era criança, né? Aqui onde eu moro, pior que nevou até que relativamente bastante, assim, pros padrões de Curitiba, que é uma vez a cada, sei lá, 20 anos, né? Levou até que bastante. Só que aonde eu morava, não. Então, eu lembro até hoje que tinha uma filmagem de um pessoal que já morava aqui nessa região que eu moro hoje em dia, filmando assim, mostrando, pô, a neve aqui e tal. E lá onde eu morava, nada. Controle populacional do rei da Babilônia. Todo mundo já ouviu falar de Nabucodonosor II, que, ao assumir o reinado da Babilônia, ergueu a cidade e herdou de seu pai as ideias expansionistas, criando um império sob seus pés e, por consequência, governaria o mundo inteiro. Em seu tempo, quando promoveu vários projetos para a construção da cidade, também exerceu o domínio de seu reino conquistando outros, menores. O que ficou mais conhecido foi a destruição de Jerusalém, o qual contribuiu em perpetuar uma imagem negativa de Nabucodonosor, visto que, a princípio, ele era designado como aquele que teria domínio de todas as terras. Seria um intermediário para a conquista e dominação de todo mundo. Porém, sua história muda no livro de Daniel, onde Nabucodonosor... Caraca, que é isso aqui, né, cara? Que loucura esse desenho. Nabucodonosor é retratado como um tirano cruel. Mas vale lembrar que na época guerras e disputas territoriais eram até comuns, né? E é claro que aqueles mais fortes submetiam os mais fracos. Mas essa imagem negativa da Babilônia retratada na Bíblia é outra história que não vem ao caso agora. A interpretação que possui Mas não é, cara, assim, mas não é. É um pensamento simples, né, cara? É claro que Nabucodonosor na Bíblia vai estar retratado como o cara do mal, tirano e tal, porque quem escreveu, quem foram as pessoas que estão do lado, entre aspas, ali, que a gente tá vendo o texto, né, são pessoas que foram ali pegas e capturadas por ele. Igual se fosse você pegar um texto babilônio da época, provavelmente vai estar lá vangloriando Nabucodonosor, falando, olha como ele é incrível, né, entendeu? A teoria do tópico. É o ponto de vista de quem você tá vendo a história, né, mano? A Babilônia ser um dos primeiros impérios responsáveis pela destruição dele e de Caraca, e essa Torre de Babel aqui? outros que viriam a seguir. Aliás, essa Torre de Babel é na Babilônia? Acho que não, né? Babel é outro lugar, né? Por exemplo, a Babilônia sucumbiu para os persas, que foram vencidos pelos gregos, que perderam para os romanos, consequentemente esse último também caindo. Hoje em dia os impérios podem ser tratados como as potências, ou seja, nações que têm poder e influência sobre outras menores, e assim como nos tempos antigos é teorizado que a queda desses impérios venha a acontecer futuramente. Mas Nesse isso é caso, óbvio. nações do Oriente que terão influência sobre aquelas que estão dominando atualmente. Isso não é teoria, gente. Isso daí é pensamento simples. É óbvio que um dia os Estados Unidos, a China, a Rússia, esses países vão deixar de existir, vão se tornar outra coisa. Como, por exemplo, a própria União Soviética não existe mais, existe a Rússia agora. Talvez daqui 100 anos a China caia, derrubem o governo chinês e entre outro. Ou os Estados Unidos mesmo briga entre si uma nova guerra civil e se desfaça. Ou que não que aconteça, eles entram em guerra e aí ferrou-se o mundo, né? Mas é óbvio que nunca, nada dura pra sempre, nem o império dura pra sempre. É o exemplo que sempre falam, né, na aulinha de história aí, né, cara? Se você chegasse pra um romano no primeiro século ali, depois de Cristo, e falasse assim, pô, daqui 300 anos vai existir mais, vai estar tudo em ruína esse lugar aqui, ninguém ia acreditar no você, ia dar um tapa na tua nuca e falar, ô, sai daí, ô trouxa, né? Tá ligado? É igual hoje, falar hoje assim, pô, Estados Unidos daqui 200 anos não vai existir pedra sobre pedra, ou a China não vai existir pedra sobre pedra. Pode vir uma pessoa e falar assim pra você, eu acho que hoje em dia nem tanto, acho que hoje em dia as pessoas acreditam, são mais pessimistas quanto ao futuro. Pô, a pessoa pode chegar e falar pra você, ah, tá maluco, né? Os Estados Unidos acha que vai deixar de existir um dia, vai se tornar outra coisa, vai ser dominado por algum outro lugar. Parece muito estranho, né? Mas o processo histórico é assim que funciona, né?
Ninguém nunca, um romano, provavelmente no ano 1, pensaria assim que a Roma cairia para os povos que eles chamavam de bárbaros, né? Entendeu? É uma parada que naquele momento era de fato praticamente impossível, né? Mas com o passar do tempo aquilo foi se tornando cada vez mais provável, né? Declínio Quem populacional. sabe, por exemplo, é um exemplo fazer assim, pra quem sabe talvez os Estados Unidos vai se fraquejando, 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 e daqui 200, 300 anos o México invade os Estados Unidos. Parece algo bizarramente impossível hoje, mas daqui 300 anos, quem sabe? É uma realidade já há algum tempo. Mas acredita-se que esse processo esteja sendo feito forçadamente por baixo dos panos, pelos poderes que controlam o mundo. O plano tem relação com teorias que eu já mencionei. Chemtrails, GMOs, fluoridação, empresas que controlam recursos básicos e alimentação, supostamente estariam envolvidas no esquema, onde os fundos seriam direcionados para setores e pesquisas específicos, para propositalmente causar essa redução na população. As elites definem as pessoas que mais se encaixam no modelo de manter a estabilidade do planeta e ao mesmo tempo os monopólios. Pessoas menos capacitadas são descartadas, pois são considerados como aqueles que não contribuem com a sociedade. A teoria diz que essas elites armam há anos um plano para reduzir a população mundial, utilizando do pretexto de superpopulação. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um aumento na taxa de nascimentos em Estados Unidos e Europa, coisa que perdurou nos anos de recesso da guerra. Cara, Isso mas... veio a mudar na virada do Cara... século, onde a taxa de natalidade global está decaindo aos poucos. Isso se dá por conta de mudanças culturais e demográficas. Pessoas começam a dar valores a outras coisas e ver menos necessidade em ter filhos. Governos promovem políticas para manter um número equilibrado na população. Canadá e países da União Europeia dispõem de políticas de imigração, visando justamente essa questão de equilibrar o número de pessoas. Outro ponto que é trazido para fortalecer a conspiração é o da eugenia, uma concepção que, a grosso modo, define pessoas consideradas superiores e inferiores. Contudo, gera vários outros problemas como discriminação, homogeneização, fora outros eugenia por si só é discriminação, né? fatores considerados antiéticos. Fundação... Não, mas... Ok, isso eu não esperava nesse vídeo. Mas só pra dar uma palhinha aqui sobre isso, eu não acho que seja uma conspiração global, assim, pra as populações diminuírem. Eu acho que elas é um processo bem natural, na verdade, muito natural até. As pessoas, antigamente, tinham muitos filhos, tipo, na Idade Média, as pessoas tinham muitos, muitos filhos, só que esses filhos não sobreviviam à fase adulta, não conseguiam de forma alguma chegar à fase adulta. O que acontece é que no começo do século XIX, ou no começo do século XX, na verdade, no começo do século XX, com o aumento da medicina e coisa assim, essas crianças já não faleciam, elas cresciam. Então os casais tinham 8, 10 filhos. Provavelmente você tem algum avô aí que teve 10 filhos, 11 filhos, teve 8 filhos e tal, ou pelo menos conhece algum idoso aí, idosa que teve essa quantidade de filhos. E o que acontece é que a população nos últimos 100 anos, boom, a população hoje no mundo é gigantesca. Esse é o ponto. A população hoje no mundo é gigantesca. Eu não vejo problema em a população dessa forma gradual. Eu já falei isso, cara. Eu acho que os casais, pra mim, tem que ter dois. Eu não acho que tem que ter uma lei proibindo os casais de ter mais filhos. Mas eu acho que os casais devem ter no máximo de 3 filhos, 4 no máximo, 4 filhos. Porque, na minha opinião, cara, eu acho que infelizmente, cara, você tem muitos e muitos filhos, você acaba gerando vários problemas, né? Não ter, sabe, você não consegue criar tão bem esses filhos. Eu acho que quando você tem que ter 2 filhos ali e manter a população estável. Sei lá, mano, eu não vejo problema nisso. SCP baseada na vida real. Meu Deus, aqui é loucura. Há entradas da fundação baseado em coisas que existem ou já aconteceram de verdade. Fatos. Só que a parte interessante é que supostamente a Fundação SCP existe e lida com incidentes paranormais e são documentados as anomalias e entidades por agentes ou pessoas anônimas. Mesmo a fundação sendo apenas um projeto de ficção, tem gente que realmente acredita que eles são reais e tratam de coisas muito mais sinistras do que está presente no site. Isso é fato, eu até faço parte do conselho lá. Respiração holotrópica. É uma prática onde basicamente são feitas respirações rápidas por longos períodos para alterar o estado da mente, visando alcançar patamares superiores da consciência. A prática é feita para ajudar a pessoa em questão a melhorar suas condições psicológicas e desenvolvimento espiritual, e até mesmo fortalecer ou despertar a capacidade de se autocurar de algumas doenças ou vícios, como depressão, alcoolismo. A respiração holotrópica começou a ser desenvolvida nos anos 60/70 como uma terapia psicodélica. A
após proibição do LSD. A prática então seria feita para atingir estados da consciência sem uso de drogas. Mas é recomendável que a sessão seja feita acompanhada de alguém com experiência no assunto, né? Pois pode causar aumento de pressão e até convulsões. Hermenêutica. É bem interessante, né, cara? A respiração é algo que realmente mexe com o teu corpo de todas as formas, né? Pra quem já nunca ouviu falar daquele método Wim Hof lá, por exemplo, que até o Experiência Flamino já fez vídeo sobre. Eu já fiz algumas vezes aqui em casa, já tentei fazer igual o cara faz lá, que é uma técnica de respiração de um cara lá que vive só em temperaturas abaixo de zero e não sei o que, diz que te cura de várias e várias doenças e tal, e que faz bem pro corpo. Cara, pior que você faz aquilo, você fica meio estranho assim, mas parece que te faz meio bem mesmo, você se sente bem. Só que lá pra você terminar o bagulho, você tem que tomar banho gelado e tal. Isso daí pra gente já vira coisa de red pill. E eu não vou tomar banho gelado. Eu gosto do meu banho bem quentinho, inclusive. Mas a respiração é algo que, se você souber fazer bem, é algo que realmente pode mexer muito com o seu corpo. Ainda mais pra mim, que tenho rinite, cara. Uma respiração, parar pra respirar durante o dia de uma forma controlada é algo realmente, tomar consciência da tua respiração, é algo que pode mexer bastante com você. Eu não faço tanto isso porque eu tenho preguiça, sendo sincero, mas eu deveria fazer mais. A filosofia que se refere ao estudo da interpretação, é um conjunto de metodologias para compreensão de forma geral quando determinado material não é compreendido de imediato. Possui papel principal em ciências humanas, de modo ao que é apresentado nas disciplinas possa ser comunicado e repassado. Também é uma teoria bem importante na comunicação, justamente para que seja acessível a troca de informações. Então não se limita apenas a textos, mas a qualquer área que envolve o entendimento de algo. Eu creio que isso está aqui por conta de diferentes interpretações da Bíblia, então a real interpretação dos textos varia, visto que apenas consumir e dizer o que é não define o seu real significado. Claro, não, assim, claro, cada um que lê a Bíblia vai ter uma visão diferente do que leu, né? Isso é óbvio. Povo do Mar. O Povo do Mar foi um grupo de pessoas que lutaram contra outros povos do Mediterrâneo. Até hoje não se sabe de onde vieram ou outras características para identificar quem eram. Eles são até bastante mencionados no colapso da Era do Bronze, e só há conhecimento desse povo hoje em dia devido a inscrições egípcias os documentando. Uma inscrição diz o seguinte: eles vieram do mar em seus navios de batalha e ninguém era páreo para eles. 3 conflitos ocorrem entre o povo do mar e os egípcios. Nas 3, o povo do mar é derrotado, ainda causando algumas baixas, e na última delas durante o reinado de Ramsés III, derrotando-os de vez na batalha. Pelo que parece, eles eram guerreiros ou até mesmo saqueadores, como se fossem piratas. Invadiram territórios da Síria, da Palestina e também fizeram parte da queda do Império Hitita. Há também uma hipótese de que eles eram mercenários, ou seja, não eram de uma única localização, e sim várias pessoas de lugares diferentes. E após a guerra contra Ramsés III, o povo do mar desaparece da história, sobrando apenas suposições do que aconteceu com eles depois. Pode ter se mesclado outro povo, eu não sei, pela geografia do lugar, eu diria que algum povo que veio ali do sul da Europa ali, de algum lugar ali, ou do norte da África, lá mais pro canto, pro Marrocos, pra Argélia, atuais, né, óbvio, não existiam na época. Não sei, mas é bem interessante. Eu gosto muito de estudar essa história bem antiga, assim, tipo Idade do Bronze e tal, porque são tantos povos, tantas coisas que a gente não tem, que a gente carece de tantas fontes, e me faz eu pensar assim, como na época o mundo era um lugar tão desconhecido, né? As pessoas que viviam naquela época, chegava um povo do mar que você não fazia ideia, os caras podem vir em qualquer lugar, tá ligado? Você nem faz ideia que os caras são, né? O mundo era um lugar totalmente, assim, era tipo um Minecraft, tá ligado? Você spawnava lá na tua vila, sei lá, no Egito, e você não sabia. O mundo era basicamente procedural. Nosso mundo era um mundo procedural na mente das pessoas. Porque você não sabia os limites do mundo. E o mundo era infinito na tua cabeça. Claro que não era, dependendo da sua religião. Você ia falar, sei lá, que terra é plana, que é não sei o quê, que tá em cima de uma tartaruga e tal. Mas o mundo era basicamente um grande desconhecido, né? E esse é um sentimento que me parece muito estranho, né? Para pensar que hoje a gente tem tanto conhecimento, né? Sabe todos os países do mundo. Criptogeografia. Ih, a intraterra! Assim como a criptozoologia, a criptogeografia, o estudo de lugares místicos ou misteriosos. É um tópico bem obscuro, até meio difícil de achar informação, mas eu descobri que tem sim livros sobre o assunto, listando e até ilustrando esses lugares. Alguns eu já mencionei aqui, como Agartha e Tule. Vários locais dessa categoria são ilhas fantasmas importadas em mapas antigos. Brasil? Por exemplo, a Ilha de Brasil, próxima à Irlanda, Brasil, né? só poderia ser vista uma vez no ano por ficar coberta em uma névoa. Assim, é dito que essas ilhas fantasmas não existiram, porém, estranhamente, os caras não só faziam mapas, mas em alguns casos também relatavam visitas. Essa ilha de Rai Brasil aí não tem, só pra quem não sabe, né, não tem nada a ver com o Brasil. É uma ilha lá mítica aí desse povo que também chama Brasil e que inclusive inspirou um filme de ficção científica chamado Brasil, né? Que é muito legal, eu acho muito irado, assim, o nome ser Brasil, mesmo que tenha nada a ver com o nosso país. Eu acho muito louco você abrir, sei lá, acho que tava
Eu acho que tava eu acho que tá no Prime Video, eu acho que tá esse filme Brasil. Eu acho muito louco se precisar Brasil pra ser um filme de ficção científica. Me parece, tipo, caraca, como assim, sabe? Eu imagino um cara lá de fora pesquisando e achando esse filme. Visitas a essas ilhas ou descobertas em suas expedições. Bolas de lavanderia infravermelhas. Bom, isso aqui fala sobre aquelas bolas de lavanderia que emitem raios infravermelhos para lavar Nossa, roupa eu não sei o sem que é isso precisar de não. sabão. As propagandas dão bastante ênfase nisso e também falam sobre preservação ambiental, prevenindo a emissão de componentes químicos na natureza. O negócio gera discussão não só porque Caraca, o eu não produto emite conhecia esse ondas de bagulho não, cara. radiação, mas sim das propagandas dizendo algo que não é exatamente, como dizer que as bolas limpam tão bem quanto o sabão. Foram realizados testes de qualidade mostrando que as bolas de lavanderia eram ineficientes, ou seja, não lavavam as roupas. Esse é um dos casos daqueles produtos que são inúteis, mas se vendem através de uma imagem inovadora sobre seu uso. Os órgãos de defesa do consumidor tomam as medidas necessárias, mas acontece de produtos ineficientes ainda assim serem vendidos. Doideira, eu nunca vi esse negócio, vocês já viram já? Negativa. É. Seguinte, esse tópico aqui envolve A física, e como não é da minha desentropia? área, não vou me aprofundar tanto explicando o que significa. Entropia é o quanto de energia ou ordem há em um sistema. Pense em uma pia de louça suja. Para lavar um único prato é necessário pouca energia aplicada para que o prato seja lavado. Porém, se muita louça suja ficar acumulada, será necessário muita energia para ordenar aquele sistema. Quanto mais louça suja é deixada, o sistema entra em um estado de caos, ou seja, será necessário um excesso de energia para resolver o sistema, ou até mesmo nem será possível organizá-lo Até que chega um ponto tão grande que você já não consegue controlar, caótico né? estiver. Então vem a entropia negativa, que, a grosso modo, seria o estado organizado do sistema. Esses conceitos criam uma teoria que, se entendidos e aplicados, trazem um cenário de organização e previsibilidade. Em outras palavras, uma tarefa requerindo menos energia para ser feita e criando espaço para outros objetivos. Nexus 7. Ok, mas eu não entendi exatamente o que quis dizer a teoria. Ok. Convenientemente, eu assisti o filme Blade Runner. Muito bom esse filme. Não é pra qualquer um, não é pra qualquer um. É um filme muito lento, é um filme até que parece que foi feito nos anos 60 pela... Mas eu gosto desse estilo de filme, só que... Só que é um filme que é fantástico, na minha opinião. Eu amo esse filme de coração. Nossa, e olha esses atores, cara. Olha que esquadrão aqui nessa tela, né, cara? Jared Leto, Ryan Gosling, Harrison Ford e Ana de Armas, cara. Que fantástico, né, cara? Meu Faz Deus, pouco que tempo. cast No filme absurdo, existem cara. réplicas, androides quase indistinguíveis. Tá, mas esse é um, no caso, né? Um que também é outro filme maravilhoso, né? Muita gente vai achar até melhor. Eu acho também que é melhor do que o 2049, só que eu amo muito o 2049, eu acho muito irado, mano. Toda a estética dele é de seres fantástica. humanos normais e todo o planeta é povoado por Assista os dois, assista. Se você gosta de ficção científica, cyberpunk, você vai gostar, mano. possuem memórias implantadas, seja de pessoas reais ou memórias simuladas, e são criados de forma a simular a nova população da Terra. As réplicas são mais fortes fisicamente do que um ser humano, mais rápidos e são tão inteligentes quanto. Ainda assim, por serem artificiais, são submissos aos humanos e servem basicamente como escravos. Também tem o fator de que eles possuem de fábrica um tempo de vida curto, justamente para não se voltarem contra os seus criadores. O mundo é dominado por uma corporação que cria essas réplicas. Os poucos humanos que ainda restaram são os que amargam na pobreza em áreas parecidas com Ferro Velho, já outros ocupam cargos de elite. O Blade Runner é um modelo de réplica mais avançado e menos Que suscetível caça a resistir ao outros, controle dos humanos que o comandam, usado para descartar outras réplicas inferiores. O Nexus 7 é uma linha que não foi continuada, e esses tinham uma característica peculiar: eles eram capazes de se reproduzir biologicamente como humanos. O que se passa no filme simula o que é virtualmente possível de acontecer na vida real. Um cara, dono de uma corporação mega poderosa, que basicamente monopoliza todo o planeta. Pessoas que não acompanham O Elon Musk, no 1 era o Tyrell, né? Não lembro qual que é o nome do cara do 2, do Jared Leto. processos tecnológicos seriam descartadas ou sofreriam as Era consequências. o Tyrell? O Tyrell é coisa do Game of Thrones, na real. Qual que era o nome do cara da corporação do Blade Runner? Eu realmente não tô me lembrando, cara. De não conseguirem se adaptar. Então esse cenário distópico que aparece na ficção pode estar mais próximo do que a gente pensa. A maldição de Sei lá, cara. Assim, assista o filme. É maravilhoso mesmo. E... Pô, tem que ser visto. Ih, caraca. Eu tava enrolando aqui, dando uma palhinha porque eu ia pesquisar qual que é o nome da corporação do Blade Runner. Parece que minha internet não tá indo, só o que falta. Ai, ai, ai. Será que vai travar ali quando eu chegar naquela parte? Black Hope,
1982. Não. Sam e Judith compram uma Ih, parou minha internet ali. Mas ok, vamos gravar até onde der aqui depois. Ah, já voltou. É Tyrell mesmo. casa numa comunidade em Ok, Houston, no this is Texas. Tyrell. Era um casal humilde e rapidamente ficaram contentes Deixa eu com voltar. uma casa. A Maldição de Black Hope. Ok. 1982. Sam e Judith compram uma casa numa comunidade em Houston, no Texas. Era um casal humilde e rapidamente ficaram contentes com a sua nova moradia. Sam então decide que faria uma área de lazer ou uma piscina em seu quintal. Nisso, do nada, um homem velho o visita e diz que ele estava prestes a desenterrar restos mortais. O velho Restos sabia que havia mortais? corpos ali, pois foi ele mesmo que os enterrou quando o terreno daquela comunidade ainda era um cemitério. O Sam, obviamente assustado com a situação, acreditou no velho e chamou ali a polícia da época para investigar. Descobriram que no quintal havia 2 corpos enterrados lado a lado. Eram de 2 escravos, e ali era um cemitério de afro-americanos denominado Cemitério Black caramba. Hope. Depois disso, ocorrências sobrenaturais começaram a ocorrer na casa. Objetos sumindo, vozes resmungando. Os vizinhos também reportaram coisas estranhas acontecendo com objetos das casas. Uma das moradoras da Caraca, que comunidade doideira. entrou com uma ação na justiça por não ser informada que o lugar foi erguido sobre um cemitério, mas o processo seria levado pra frente se eles pudessem provar que havia um cemitério ali antes. A mulher decide cavar no quintal para achar algum corpo. Acontece que a sua filha, que estava ajudando, ficou muito doente e faleceu poucos dias depois. O que surpreende Meu nessa Deus, história que é horror. vários Mas também, pra detalhes que foi lá cavar e querer mostrar, cara? Só deixa lá esses fantasmas lá em paz mesmo, né, cara? dela são reais. Já apareceu em filme, livro, mas pelo que parece também não houveram muitas investigações sobre o caso. Atualmente, moradores locais relatam que não há nada fora do normal que acontece lá. É, mas também ela foi querer. Se bem que eles tinham mexido com ela, né? Mas ela foi querer mexer com os fantasmas, né? Tá louco, hein? Cruz credo. Falun Gong. Fala É um movimento religioso Que que surgiu isso? nos anos 90. Doideira? Constantemente, o grupo é perseguido pelo governo, acusado de culto demoníaco e envolvimento em atividades ilegais. Membros da Falun Gong foram capturados e presos, às vezes submetidos a severas condições. E há caso de tráfico de órgãos envolvendo os membros da Falun Gong, um caso que atraiu atenção internacional. O Como governo, assim, ao cara? declarar o banimento do culto, executou prisões Mas acreditam em o que? Eles falam Gong? Eu tô curioso. e vários membros foram detidos. Devido à perseguição, muitos também se tornaram ativistas dos direitos humanos. Ironicamente, no início, o movimento foi suportado pelo Partido Comunista, mas conforme a Falun Gong ia crescendo em números, e após protestos feitos contra a interferência do governo no culto, começa a se virar contra eles. Tá, mas por que eles são tão perseguidos É, pelo eu quero saber o que esses Falun Gong acreditam. Tô curioso. governo chinês? O grupo foi ganhando vários adeptos ao longo dos anos, então o governo... Parece uma espécie de meditação, algo assim, né? E todos eles estão sempre com um paninho embaixo do. vê como uma possível ameaça, além das manifestações contra o regime comunista e contra a influência do governo em organizações e cultos religiosos. Outro fator que entra em questão Olha são isso, que pessoas com doideira. cargos importantes nos servidores da China e se tornaram membros da Falun Gong. O movimento possui uma vertente mais voltada ao conceito de movimento de nova era, onde as doutrinas carregam o molde dos ensinamentos antigos, combinados com ideologias e práticas contemporâneas. O Thor Caramba, interessante. Queria fazer uma pesquisa maior sobre isso, né? Vamos ver se tem. Depois eu vou procurar se tem algum vídeo sobre o assunto. Achei bem interessante. pertence ao governo. Hum. Esse tópico é bem Caraca, estranho, que porque doideira. você encontra bastante informação sobre o assunto na internet. Porém, fica aquela dúvida sobre o que a gente não sabe. O pai Thor. dos burros fala que o Thor é um projeto criado por Paul Silverson, Roger Dingledine e Nick Mathewson, ambos funcionários do Centro de Pesquisa da Marinha dos Estados Unidos. O Thor também é financiado pela Secretaria de Estado americano, o próprio Centro de Pesquisa e outros afiliados em empresas. Curioso, Até né? o Google tá nessa. E essa informação é de domínio público, está presente no site do projeto. Mas então Ninguém quer tá dizer que o governo escondendo, né? controla o Thor? Não exatamente. Não, mas ele tem algum tipo de participação, assim, algum dinheiro, É né? dito que a CIA e o FBI operam no Thor para captar atividades ilegais. Ah, É de tá. Não, é que eles têm uma espécie de licença ou eles pagam mesmo dinheiro pra poder agir e ter carta branca pra fazer o que quiser dentro da rede Tor, né? Imagino. que eles também rodam alguns servidores. O Thor foi criado justamente para esconder atividades online. É, Os porque o Tor, na verdade, tem muita coisa criminal e tal, na Deep Web, né? Com certeza. Só que também ele é um lugar que as pessoas, que governos, coisas assim, conseguem esconder melhor ainda coisas que não são pra sair pro público, né? Assuntos de interesse de Estado e tal, os grandes segredos, né? organizadores do projeto defendem a ideia do direito à privacidade. As instituições do governo agem não só no Thor, mas também em outras áreas da internet. Mas não é como se eles tivessem controle de tudo. Não, eles não tem controle, só utilizam de fato a plataforma, né? Causta dos habitantes de cavernas. Esse é um dos tópicos impossíveis, Como mas assim? basicamente se refere a uma descoberta em uma caverna da Sibéria, habitada por habitantes de cavernas.
Uma raça Habitantes de humanoide que cavernas. foram dizimados em algum momento pelo ser humano moderno. Eu não consegui achar material suficiente para ilustrar essa teoria. Caso você ache algo, comenta aí ou manda pra mim lá no Discord. Ok, eu não sei do que se trata. Comissão Trilateral. É uma organização Que isso? fundada por David Rockefeller e quando tem esse nome na parada, Já se sabe, criada com o intuito de já começa. Quando fala esse nome, já começa a criar a teoria daí, né? O cara já nasceu, o cara já nasce sendo teoria da desenvolver conspiração. o relacionamento diplomático dos Estados Unidos e seus aliados. Eles reúnem executivos da América do Norte, Europa e Ásia para tratar de questões políticas e econômicas, assim como também a cooperação entre essas regiões. Reuniões são realizadas Caraca, olha o teto do bagulho, cara. anualmente, similar ao Clube de Bilderberg. É teorizado que a comissão está relacionada com outras conspirações e de que eles possuem influência sobre a administração de governos. As teorias são do tipo um grupo de elites discutindo capitalismo, fumando charutos feitos de notas de dólar. Várias delas são até estúpidas e por isso eu nem vou me estender aqui. Inteligência dos golfinhos. Inteligência é a capacidade de aprender, raciocinar, repassar conhecimento, resolver problemas, etc. Cientistas afirmam que os golfinhos são capazes de exercer comportamentos que definem o que é inteligência. Golfinhos se comunicam socialmente, estabelecem relações e, digamos, ensinam coisas básicas para seus filhotes. Porém, é como se eles tivessem uma inteligência própria deles, que dificilmente pode ser comparada à de nós, seres humanos. Claro que esses animais são bem estudados, mas ainda há E é óbvio, a gente não consegue literalmente ver como é o cérebro dessa criatura e ter certeza de tudo que ela pensa ou vem na mente dela, né? Mas é dito que os golfinhos são um dos animais mais inteligentes que tem, né? E eles, bom, têm vida social, aparentemente coisas assim, né? Enfim, né, cara? São animais fantásticos. questionamentos sobre o seu nível de comunicação, se é melhor do que o nosso e até a forma que eles interagem entre seus iguais. Bem legal, né, Chuva cara? de carne. Todos esses cetáceos aí, golfinhos, baleias, dizem que tem uma inteligência superior a animais em geral, né, cara? Em 1876, no Kentucky, Estados Unidos, pedaços de carne começaram a cair do céu. Esse evento foi noticiado nos jornais da época, com relatos de testemunhas. Foram coletadas A Fábrica de Nuvens fez um vídeo sobre isso esses tempos atrás, eu fiquei curioso contra esse tema, mas não vi o vídeo ainda. amostras para identificar o que era, mas até hoje não se sabe ao certo e também não foram feitas muitas pesquisas. É dito que alguns provaram a carne falando que era de frango ou de cordeiro. Outras teorias sugerem que era carne humana. O famoso tá chovendo hambúrguer, né? Possível Eu assisti o explicação de filme. como isso ocorreu vem de um outro fenômeno similar, onde animais, geralmente peixes ou jogados sapos, por um tornado? caem em uma tromba d'água e depois eles chovem em algum lugar. Meu Deus, O livro que dos loucura! Condenados, de Nunca tinha Charles ouvido falar Fort, isso. presente na parte Olha ele passada, de novo, mencionado fenômenos similares a esse. Zumbis do Caraca, Himalaia. que loucura! Não tinha pensado, raciocinado sobre isso. Interessante, né? No folclore tibetano há várias histórias de zumbis, Yeti! No way que o Yeti vai ser mencionado. os chamados Rolangs, descrevendo-os de forma tão detalhada quanto os zumbis que Rolangs. aparecem nas mídias populares. Os zumbis do Himalaia são separados Caraca, por White tipos Walkers. que distinguem como eles surgem e o que é necessário para derrotá-los. Sendo eles, zumbis demoníacos, surgem quando um espírito maligno possui e reanima um corpo morto, e podem contaminar outros seres humanos. Zumbis tântricos, criados a partir de um ritual Tântricos? realizado por um necromante. Eles Caraca. são imunes a certos efeitos como frio, queimaduras ou cortes, então os zumbis são separados em subclasses, descrevendo os métodos específicos para destruir os mesmos, seja ter que quebrar um osso do zumbi, fazer um grande ferimento ou golpear uma parte específica do corpo. Como os zumbis se tornaram parte da cultura popular, há pessoas que acreditam nisso e identificam os tipos e fraquezas para se prevenir dessas criaturas. Acho que o jeito é criar uma barreira lá, uma muralha lá no Himalaia, no Nepal, né? Testamentos da Guerra Civil. Esse aqui se refere especificamente a aparições que surgiram após a Guerra Civil Americana em Gettysburg, na Pensilvânia. A Batalha de Gettysburg, marcada como uma das mais violentas da história, trouxe vários contos e relatos de fantasmas, assombrando o local nos anos seguintes. Muitos também alegaram ter presenciado o que acredita-se que sejam fantasmas do tempo da guerra, seja passando nos arredores Caraca, ou até nossa, mesmo imagina você tá andando numa estrada de boa de noite e aparece um fantasma com um canhão, né, cara? lutando entre si. Até tem vídeos Muito por louco. aí mostrando as aparições, mas sei lá. Chegou na metade do vídeo, se puder se inscrever aí, deixar o like, eu agradeço demais. Deixa o like aí que ajuda na divulgação e tudo mais. E por favor, se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo que me deixa muito feliz de coração, tá bom? Vambora.
MIRL é a sigla para Mir. Meet in Real Life, ou Meet in Encontro Real na Vida Life? Real. Se encaixa na categoria grupos que surgiram através do advento da internet e estendem suas atividades para o cenário presencial. Esses grupos Entendi. também usam a internet para distribuição e recrutamento com base em suas ideias. Basicamente, as cicadas se eles se encontrarem na vida real. Essas práticas são chamadas de movimentos da nova era. Muitos envolvem bastante Por que essa mina tá me ocultismo ou encarando? conceitos contemporâneos derivados de vertentes antigas, como por exemplo grupos que praticam alteração de realidade, Uou, ou shifting. caraca. Basicamente eles acreditam em métodos para trocar a realidade em questão, seja para Tá me lembrando do Analog Horror que eu gravei ontem do Arcadia. diferentes Isso já saiu ou no para canal. escapar do estado atual em questão. A ideia principal é ir para outro lugar, perceber e presenciar através de sua mente outras realidades. Uma prática que vem crescendo nos últimos anos com comunidades ativas sobre o assunto, ganhando notoriedade no TikTok e aqui no YouTube. E também os grupos de conspirações que se resumem a pessoas que acreditam Pássaros não são reais, acorde em Califórnia. umas teorias São drones. Pássaros são drones de vigilância do governo. Essa sim faz sentido. aqui, e até mesmo das mais absurdas. Doideira. Helios 522. O Helios 522 foi um Boeing 737 Caraca, que doideira essa pintura dele. saindo de Larnaca, no Chipre, para Praga, na República Tcheca. Sofreu Ok. um terrível acidente em 14 de uou. agosto de 2005. O avião caiu em uma área próxima à cidade de Atenas. Uma série de ocorrências combinaram para que o voo resultasse no acidente. A equipe não realizou procedimentos necessários para o voo ou não tomou devida atenção, sendo o principal problema para a queda do Helios uma despressurização descontrolada. Foi mudada a configuração do botão de Despressurização controlada? pressurização da aeronave devido a uma manutenção realizada antes do serviço. Nesse caso, os tripulantes não configuraram de volta, e mesmo com o procedimento pré-voo, a checagem foi feita muito por cima, e os erros passaram despercebidos. Tomada certa distância do solo, toca um alarme na cabine indicando que tem algo errado. Já começa que os pilotos eram de nacionalidades diferentes e não sabiam falar inglês direito. Contataram a central da Nossa, companhia. meu Deus, como assim? Como que um piloto de uma aeronave não sabe falar inglês, cara? Isso aí não faz o menor sentido. Tipo, a aeronave, a gente viu até pelos vídeos que a gente trouxe de caixa preta, que a aeronave fica toda em inglês, fica falando lá 1 milhão de coisas em inglês, né, cara? Land sure, turn on, não sei o que, falando um monte de coisa em inglês, né? Decay, né? Fica aquele maldito som de decay, decay. Que horror, cara. Mas não conseguiram resolver o problema. O alarme foi ignorado e os dois já começavam a ter os efeitos da hipóxia, que é perda de oxigênio no corpo, e estavam perdendo a consciência gradativamente. Logo em seguida, a mesma coisa aconteceu com os passageiros. O avião no piloto automático continuava subindo cada vez mais com os pilotos inconscientes. E o avião ficou no automático até cair devido à falta de combustível. Todas as 121 pessoas morreram na queda, incluindo os tripulantes. Cerca de 1 ano depois, a Helios Airways foi descontinuada. A empresa já apresentava problemas Pô, operacionais. que pena que deu todas essas coisas e, obviamente, acidente, porque eu falo pra vocês, achei essa pintura dessa aeronave linda, né, cara? E eu sou um cara que reclamo muito de pinturas de avião, acho a maioria muito sem graça, né, cara? Então essa aqui tava tão bonita, E né? inadequação de seus serviços. Depois do acidente do 737, a Helios foi processada em milhões de euros, assim como alguns funcionários tiveram que responder por homicídio culposo. Cada coisa. É confirmado que Mas o me deu acidente uma foi ideia, causado sabia? por falhas operacionais e não por segundas intenções. Fica aí uma sugestão aí pra quem gosta de fazer icebergs, explodir uma Magenta aí mesmo, se eu estiver vendo esse vídeo. Um iceberg que ninguém nunca fez, que eu pelo menos não tenho conhecimento, é o iceberg de acidentes aéreos, né? Seria bem interessante. Protocolo de Toronto. O Protocolo de Toronto se trata de uma série de documentos Ok. encontrados nos anos 80, detalhando medidas a serem cumpridas. Os documentos teriam sido escritos por um conjunto de elites globais, visando aplicar essas medidas para chegar a uma nova ordem mundial. Meio que não há nada palpável para acreditar que esses documentos já existiram em algum momento, sendo um dos únicos materiais que fala sobre isso o livro de mesmo nome de Sergei Monast, um conspiracionista canadense que trouxe também o projeto Blue Beam, que eu mencionei Blue na camada 2. Inclusive, Já não me lembro mais, sendo difícil sincero. achar informação desse cara, hein? Estranho. Será que ele foi excluído da internet? Foi apagado da história? E perestroika? Fraude de perestroika. A Fraude? perestroika foi um movimento nos anos 80 organizado pelo líder soviético da época, Mikhail Gorbachev. A União Soviética passava por uma crise já há alguns anos, e foi visto que o país passaria por um período de estagnação que Decidiu estenderia se para abrir. os anos seguintes. A ideia da perestroika era equilibrar as relações com Europa e Estados Unidos.
além de trazer reformas sobre a centralização do governo nos meios de produção, também para diminuir os gastos com atividades militares. Essa ideia é também considerada como um dos fatores para a dissolução da União Soviética. Com o fim do maior bloco socialista da época, outros países também conquistaram sua independência. É aí que vem a fraude da perestroika, desenvolvida e escrita em livro por Anatoly Golitsyn, oficial desertor da KGB que prestou serviço para a CIA. Golitsyn propõe que tanto a União Soviética quanto a própria KGB terem acabado foi um plano, com o propósito de enfraquecer o Ocidente. A queda da União Soviética marca a formação de países independentes, implementação de uma economia liberal, mais liberdade e autonomia de mercado, todos pretextos para a fraude. O socialismo ainda estaria presente, mas de forma gradual ganha espaço e é implementado nos países sutilmente, até voltar a fazer parte de uma potência mundial. Caraca, Golitsyn isso é até a doideira do informações sobre a própria KGB, agentes infiltrados e sobre a grande fraude. Por mais que muitos desconfiavam de Golitsyn e diziam que suas alegações eram questionáveis, mais da metade das afirmações dele sobre essas operações sombrias do serviço secreto soviético se provaram verdadeiras. Muitos documentos da União Soviética ainda estão classificados e agentes da CIA acompanharam Golitsyn nessas investigações, como James Angleton, que até ajudou Golitsyn a identificar alguns soviéticos infiltrados na CIA, posteriormente o acompanhando em seu livro detalhando a fraude da perestroika. Caraca, cara, eu não acredito que isso tenha de fato acontecido, mas é uma teoria bem, assim, bem interessante, né, cara? Caramba, que o fim da União Soviética foi premeditado, né? A própria União Soviética se acabou de forma premeditada porque achou que fosse necessário fazer isso, né? Interessante pra caramba, né? É uma ideia que pega pensamentos e conceitos do passado e os aplica para figuras e acontecimentos atuais, gerando uma controvérsia, pois quando algo é analisado dessa forma, é como se não estivesse considerando o contexto histórico. Determinados ideais causam um impacto diferente dependendo do tempo em que estão inseridos. O ponto disso é que o presentismo, e sua aplicação seja intencional ou não intencional, é uma ferramenta de exercer influência. O vazio de Boots. O grande vazio é aquela mancha sem nada, área do né? espaço descoberta em 1981, possuindo 330 milhões de anos-luz de diâmetro e é conhecido como um dos maiores vazios já encontrados. Isso é bizarro pra caramba, né, cara? Até que hoje, doideira, não há cara. uma explicação direta do porquê está ali. É bizarro, Afinal, né? é uma área com poucas galáxias dado seu tamanho. A questão é o porquê a matéria não foi distribuída normalmente nessa área, sendo que esse é um padrão que se estabelece no universo. No caso, as explicações dadas para isso ainda são suposições e são feitos até experimentos mentais. É sugerido que o vazio de Boots foi formado através de alterações gravitacionais que juntaram outros vazios menores, mas como o local é muito grande, ainda há dúvidas em relação a isso. É muito estranho, né, cara? Eu não tenho teoria pra isso, óbvio, mas é realmente muito estranho. As bexigas amarelas de Cuba. Em 1967, a Guarda Costeira da Flórida encontrou uma caixa. Nela estava escrito "Feito na União Soviética" e marcada para ser entregue em Cuba. Dentro dessa caixa tinha 7 bexigas amarelas cheias. Poucos dias depois, acharam uma outra caixa parecida com a primeira. Dessa vez estava vazia. É claro que os caras analisaram todo o material de ponta a ponta e não descobriram nada fora do comum. Não fica claro do que eram feitas as caixas, mas ao que parece eram aquelas feitas de madeira, e dentro das bexigas amarelas havia apenas ar. Uma pista que levantaram, mas mesmo assim é difícil chegar a algum lugar com isso, é que a caixa ficou largada no mar por 8 semanas. Depois supuseram que a caixa veio de Leningrad, com destino em Havana, e, ironicamente, as inscrições nas duas caixas estavam escritas em inglês. Pode parecer meme essa história. É estranho, essa parte de estar escrita em inglês é realmente bem estranho, né? Tipo, por que o governo soviético e Cuba estariam conversando em inglês, sabe? Com a língua do inimigo, basicamente. Estranho, mas a caixa pode ter sido seu material retirado em Cuba e os caras jogaram no oceano a caixa, né? Por que jogaram a caixa, não sei, né? Mas pode ser que não era só o balão que tinha na caixa, né? Mas jornais da época fizeram manchetes documentando o caso. Sabemos que Cuba e União Soviética tinham relações diplomáticas durante a Guerra Fria. Mas Claro. se os soviéticos fossem direcionar algo a outro país, eles iriam fazer alguma marcação em inglês? Iam fazer marcação em inglês, iam jogar no mar. É uma história, tem cara de ser uma piada, assim, os adolescentes pegaram, encheram uma caixa com balão e colocaram ali, né? Tem muita cara disso, né? Essa é uma das questões levantadas e o mistério fica cada vez mais difícil de desvendar quanto mais o tempo passa. Não, O motorista matou o JF. Nossa, isso daí não tem lógica nenhuma. Motorista? Como assim, cara?
Isso aqui especificamente se refere à faz filmagem de o menor Zapruder, sentido, que cara. gravou o assassinato de JFK. E nela é possível ver o tiro acertando a cabeça do presidente, e também sobre outros fatores que sugerem que Lee Harvey Oswald não estava sozinho nessa. Muito menos foi o único atirador. Na limusine estavam Kennedy junto com sua esposa Jackie, o governador John Connally junto com sua esposa ao lado, e os dois que ocupavam os assentos da frente eram agentes da CIA, William Greer e Roy Kellerman. Na filmagem é possível ver um frame de Greer virando de costas um segundo antes de Kennedy ser baleado, supostamente indicando que foi ele que disparou contra o presidente. Os três disparos canônicos feitos contra a limusine Os caras é o Flash, né, cara? acertaram Kennedy e o governador Connally não Ele pode ter literalmente... esse é o negócio que muitas pessoas fazem, né? O salto lógico, né, cara? Só porque o cara literalmente virou padre. Ele pode ter literalmente virado pra trás e falar alguma coisa pro presidente. Falar, ó, estamos chegando, ó, não sei o quê. E deu que foi no momento que ele virou ali um pouquinho depois que deu o tiro. Tipo, não tem nada a ver, né, cara? É um salto lógico. Poderiam ter sido de uma única arma, no caso o rifle que Oswald usou, levando em consideração o intervalo de tiros da arma. Além disso, quando Kennedy foi baleado no pescoço, Greer reduz a velocidade do carro. Testemunhas alegaram que o carro quase parou de tão devagar que estava. Inclusive a Jackie criticou duramente as ações de Greer naquele momento. Mas talvez ele se assustou, escutou o cara gritar e parou pra olhar, né, cara? Ele deveria acelerar, claro, mas na hora, né, cara, você nunca vai imaginar que isso vai acontecer. E que se ele tivesse tomado uma atitude... Se bem que um guarda do serviço secreto americano deveria pensar isso, né? de um agente para proteger isso pode acontecer a qualquer momento. Kennedy poderia ter sido salvo. Se Greer não foi o homem que matou Kennedy, então ele supostamente estaria envolvido nessa conspiração. Sobre essa questão, alguns acreditam que seja verdade. Já outras até acham que o filme de Zapruder é falso. Não sei, cara. Eu sei que ainda é um caso muito misterioso, muito estranho esse do John Kennedy. E que caberia um bom vídeo sobre isso pra gente trazer aqui no canal, né? Mortes causadas por fracking. Fracking, ou fratura hidráulica, é um processo que usa principalmente água pressurizada para extrair combustível ou gás do solo. O processo é desencorajado por causar vários efeitos colaterais, por nele ser usado areia e componentes químicos, provocando contaminação da água e do solo, poluição do ar e emissão de gases como o metano, e até mesmo abalos sísmicos. Há movimentos anti-fracking realizados hoje, ressaltando como uma ameaça à saúde pública e também como defesa a pessoas que residem em áreas próximas a poços de extração de óleo. Pesquisas também são feitas indicando mortes causadas pelos efeitos do fracking. Essa teoria se encaixa naqueles casos de coisas que são nocivas, mas ainda assim continuam a ser produzidas, seja por negligência ou interesse lucrativo. Hitlerismo esotérico. O nome já é explicativo. Vertentes esotéricas que são incorporadas e adaptadas ao nazismo. Essa ideologia é reforçada em livros escritos por apoiadores nazistas, exaltando uma atribuição mística à raça ariana e ao próprio Hitler. Também pega os elementos que o nacionalsocialismo usurpou para criar sua simbologia. A parte esotérica envolvida nessa questão... Essa é uma coisa que eu não entendo do YouTube. Eu não sei exatamente por que o John entra dessa forma. Porque, tipo assim, ele tá censurando o nome do Partido Nacional Socialista, só que não tá censurando Hitler, né? Tipo assim, não é o mesmo peso, sabe? Eu não sei como o YouTube funciona às vezes. Só se criada mais ou menos a partir dos anos 50, visto que esoterismo não era um foco ideológico do nazismo, sendo essa uma das subdivisões da ideologia que surgiram após a queda do Terceiro Reich. Red Rooms. São lives interativas na Dark Web de tortura e assassinatos. Pouco tempo depois da época que surgiu os boatos sobre as Red Rooms, era questionado se isso era real. Já há bons vídeos desmistificando isso, nesse caso não vou me estender, devido a fatores sugerirem que esse tipo de serviço não seria muito rentável. Hoje esse tópico é tratado como uma lenda urbana da internet, sendo os ditos eu não duvido de nada, hein, cara, e morro de medo, inclusive. Sites falsos de scans, pedindo depósitos em Bitcoin para serem acessados, ou outros que te enviam links de algum filme. Deve ter muito golpe, com certeza tem, né, mas o cara que tá procurando esse tipo de coisa merece tomar um golpe também, né, cara? Inteligência das plantas. Nos últimos anos, pesquisas foram feitas identificando níveis de inteligência nos comportamentos das plantas. A habilidade de se comunicar entre si é uma peça-chave para sua sobrevivência, visto que elas não podem se mover. O que se dá sobre a inteligência das plantas é a capacidade das mesmas de assimilar informação sobre o que está acontecendo ao redor delas. Por exemplo, identificar pragas ou os nutrientes que elas podem absorver. Essa ideia entra na questão de como a natureza... Tem um livro que eu li uma vez que eu tinha até ali atrás, eu acho que é A Vida Secreta das Plantas, ou acho que é das árvores. É um livro muito interessante, a gente fala bastante sobre isso, de como as plantas pensam e tudo mais, né? Não como se fosse algo aleatório, e sim com um certo grau de... Não, aleatório não é, claro que não. Experimentos também são feitos e demonstram comportamentos intencionais das plantas como reação às mudanças à sua volta. Não, claro. Isso é óbvio, né, gente? Se você
plantar uma árvore e, sei lá, tiver uma parede em cima, um teto em cima dessa árvore, ela vai crescer, crescer. Quando ela bater no teto, ela vai começar a crescer pro lado para passar por cima desse teto, né? Isso não é algo aleatório, isso é algo deliberado, né? Algo que ela tá fazendo ali para poder pegar mais sol, né? A Última Quinta-feira, Ismo. Cara, traduzir esses títulos aqui, vou te contar. A hipótese de Ônfalos. É uma teoria dizendo que o universo foi criado na última quinta-feira. A ideia pega o conceito de que um deus... Na última quinta? Lá o que for, criou as coisas dessa forma. Qualquer acontecimento ou memória anterior a isso também surgiram no momento em que você foi criado, crescido mesmo, da forma que está agora. Olha, eu juro que eu tentei buscar argumentos válidos dessa teoria, mas grande parte... eu me lembro genuinamente de viver antes da última quinta-feira. Inclusive, eu até postei vídeo, bastantes vídeos. Se tudo aquilo foi uma simulação, ok, então vamos continuar aí, né? O que havia explicando era basicamente... Pera, hoje é quinta. Então, não, agora é sexta. Agora é sexta, então eu acabei de ser criado. Porque agora são 00:30. Eu acabei de ser criado. Copypastas ou algo justificando o conceito como se o universo parece ter tantos anos, então por que não acreditar que foi criado na última quinta-feira? Os questionamentos mais básicos de memórias e percepção do tempo já apontam como a teoria é inconsistente, mas tem gente que acredita e cada um acredita no que quer. Tem cara de ser uma piada, né? Acosmismo é outro ponto filosófico. Dessa vez o universo em que vivemos é tudo uma ilusão. Apenas um ser divino é real, ou de que a realidade em si não se abstém da existência de um Deus. Basicamente tudo está submisso a uma hierarquia divina e o que percebemos como realidade são simulações desse ser divino. O ponto é que o universo em si é algo que está constantemente sendo feito, e por conta disso se torna algo subjetivo. Difícil de entender, né? Mas parece ser interessante de se olhar mais a fundo. Salva-vidas na Ilha Bouvet. A Ilha Bouvet é conhecida como o local mais remoto do planeta. O caminho mais próximo para chegar lá é pela costa norte da Antártica. Em 1964, uma equipe da Marinha Britânica visitou a ilha para pesquisas. Encontraram um bote salva-vidas abandonado em um pequeno lago. No barco não havia nenhuma inscrição ou algo que pudesse identificar de onde veio. Devido ao clima bem severo e o terreno ser muito desfavorável para atracar, não conseguiram buscar mais sobre o que era aquilo. Depois disso, o mistério permaneceu por décadas, até que documentos desclassificados da União Soviética apontam expedições à Ilha Bouvet por volta de 1958 e 1961. Os documentos sugerem que navios soviéticos foram mandados para realizar pesquisas científicas. Em um desses navios, os marinheiros não puderam sair da ilha por conta do clima, então helicópteros de resgate foram enviados. Além disso, nesse navio em específico havia tem que ser um helicóptero com uma baita de uma autonomia, né? Um bote salva-vidas sem motor, parecido com o que foi achado abandonado na ilha. Esse ainda não é um fechamento do mistério, porém é a teoria mais sólida que temos. Mas parece parece bastante lógico, né? Isso aqui fala que o petróleo surge através de processos inorgânicos. Basicamente as moléculas de hidrocarboneto presentes na crosta terrestre se misturam com outros elementos e gases naturais. Essa teoria foi trazida de volta de uns anos pra cá, após ser descoberto que parte do óleo extraído em certos lugares não são de origens fósseis. Nesse caso, o petróleo é um recurso não tão escasso como é retratado. Também acontece de haver extração em reservas que supostamente tinham acabado. Para reforçar a teoria, são encontrados elementos da geração do petróleo em luas de outros planetas e meteoritos, sugerindo que que teria que ter, se fosse por vida orgânica não faria sentido, a não ser que existam espécies em outros planetas. O petróleo não exclusivamente necessita de matéria orgânica para ser produzido. Interessante isso. Misian. Tomara, né? Porque daí quer dizer que vai ter mais petróleo no mundo e tal, né? A gente sabe que é um recurso muito valioso, né? Misian foi um membro anônimo do Forte. Por mais que cause muitos problemas na atmosfera, né? Enfim, mas é um recurso, obviamente, muito importante que pode causar muitos problemas no futuro, a escassez, né? É só você ver Fallout. Alegando ser um alien. Ele não sabia escrever em inglês direito, mas era o suficiente para se comunicar com outros usuários. Misian tinha parado na Terra por conta de estar sem combustível. Que pergunta é essa? Misian, do you like? O que é isso? Em sua nave e que estava esperando sua família vir buscá-lo. Para demonstrar que ele era de fato um alien, começou a postar imagens da Terra, da Lua e de um estranho objeto. Pô, mas Misian, você não tem uma imagem com melhor qualidade? Pra um alien, essa imagem tá bem zoada, né? Que aparentava ser uma nave alienígena. Principalmente essa última imagem que deixou todo mundo... Caraca, é um fidget spinner! Então é chegada a hora de Misian voltar ao seu planeta. Seus amigos chegam para resgatá-lo e ele diz que voltará a ter outro contato com a Terra algum dia.
Além dessas imagens da Terra, usuários pediram a Mizian fotos de algumas localizações. Um deles mandou seu endereço e em seguida postou um vídeo do que aparentava ser um objeto voador não identificado próximo de sua casa. Meses depois, surge um cara dizendo que foi ele que inventou a história. No post, não, claro que não. Como forjou as imagens e que também teve ajuda de alguns membros para criar esse hoax. Mesmo aparentemente sendo uma zoeira da internet, ainda é debatido se é ou não verdade. Não, tem cara de ser verdade. Esses caras estão só querendo roubar o nome do Mizian aí, né, cara? Visão de planetas. Essa teoria propõe que nós, seres humanos, não somos originários do planeta Terra e fomos trazidos para cá milhares de anos atrás por uma raça alienígena. Alienígenas do passado. Isso se dá por conta de que nós somos diferentes de qualquer outra espécie em termos de como somos desenvolvidos. Claro, né? Nós não temos 99%, 98% de semelhança com os chimpanzés, claro que não. Não há outro ser no planeta capaz de evoluir ou ao menos se equiparar aos métodos que atingimos de evolução. Não, os Neandertais não existiram, imagina. Nesse caso, o ser humano é, em teoria, uma espécie superior em relação ao planeta em que está, devido a ser muito distinto o que é ser superior? Em comparação a outros seres. Outro ponto é que jogue um humano na água e um golfinho e vamos ver quem sobrevive mais tempo. Mesmo tão desenvolvidos, ainda são vulneráveis às condições do planeta, tendo que viver num meio termo do ambiente da Terra. Também explica o impulso pela busca de coisas extraterrestres e viagens fora da Terra, características presentes até mesmo em povos antigos. Besteira, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem algumas teorias de alienígenas passados que são até interessantes de se ver. Isso daqui nem teoria teve, é só basicamente o básico ali, né? Nem tentou argumentar muito, os argumentos foram muito fracos. Catacumbas de Malta? As catacumbas de Malta são um complexo subterrâneo descoberto no século XIX, parecido com as catacumbas de Paris. Além das câmaras acessíveis ao público, acredita-se que há caminhos mais profundos em labirintos. Estranhamente, há tumbas de cristãos, judeus, né? Isso que eu ia falar, todos eles lado a lado. Eu não sei qual é o nome dessa vela, né? Que são vários, na verdade, 7, né? Que os judeus têm, né? Indica que era um local usado por famílias que possivelmente realizavam cerimônias para os mortos, compostas de judeus e cristãos, visto as gravuras nas paredes dos símbolos dessas religiões. Hoje, o local é tratado como uma área que é aconselhável não visitar, devido a ocorrências de pessoas desaparecidas. Um caso conhecido de um garoto de 17 anos que foi para Malta e decidiu ir nas catacumbas. Após declarado como desaparecido e feitas incessantes buscas, seu corpo foi encontrado sem os órgãos internos. O cérebro estava faltando. Até hoje não há uma conclusão oficial sobre a causa da morte do garoto. Há também outros casos de desaparecimentos, mas bem escassos de informação. Lembrando que certas ocorrências na ilha não são tão divulgadas ao público, devido ao turismo ser um ponto forte de lá. E tem mais, a Ilha de Malta é conhecida por ser feita por gigantes nas histórias. Caraca, é conhecida por... Fantástico, eu quero ir pra Malta agora. Só possui suas próprias conspirações, como as lendas de que, ainda mais no fundo das catacumbas e do hipogeu de Halsalfiene, habita uma raça feroz de gigantes. Evidências para isso são mas os gigantes teria que ser um pouco maior, né? Assim, poderia dizer que é um minotauro ou algo assim, né? De alguns lugares e artefatos encontrados nas catacumbas e ossos deformados. Interessante, né? Muito anfíbios no Iraque. Enfim, muito interessante, né? Curti, mano, essa teoria dos gigantes embaixo de Malta. Só coitado do cara aí, né? Que provavelmente encontrou alguém não muito legal lá embaixo. Não explorem nunca lugares sozinhos assim, gente. A gente até vê vídeos de explorações urbanas e tal, mas é algo muito perigoso. A não ser que você seja maluco igual aquele Urbex lá que vai até que invade a casa dos outros lá e vai armado ainda, tá louco. Tópico impossível. Se diz anfíbios, mas o tópico fala sobre os homens lagarto do Iraque. Estátuas de barro de figuras com cabeça de lagarto. Acredita-se que esses artefatos são... Pode ser deuses, né, cara? Igual os egípcios faziam deuses antropomórficos, do período Ubaíde, cerca de 5.000 anos antes de Cristo. E as estátuas representando mulheres também carregam crianças lagarto. Não há muita informação sobre o que esses artefatos realmente representam. Até porque o período Ubaíde é uma época obscura, apesar das pesquisas e achados arqueológicos. Engraçado que essa é uma ocorrência de seres reptilianos presentes na história da humanidade, e hoje essas peças estão em exposição no Museu do Iraque. Canguru. Bem interessante, né, cara? Pra quem é reptiliano, porque... Será que o Vani acabou de deixar passar que ele é um reptiliano? Não, mas... Pra quem é teoria da conspiração aí de reptilianos, é um prato cheio, né? Mas isso daí, claramente, pra mim, parece uma espécie de deuses e tal, com cabeça de lagarto, como os egípcios faziam lá com cabeça de coruja, de pássaro, de tudo que é tipo de coisa, gato, né?
Cangurus fantasmas. Os Cangurus cangurus são fantasmas? endêmicos da Austrália. Os ditos cangurus fantasmas são aqueles encontrados fora de seu lugar de origem. Existem relatos desses animais sendo encontrados nos States, mas há vários pode ter fugido de um zoológico, né? outros países também. Os registros falam de cangurus fugindo, atacando pessoas. Imagine, cara, que vídeo é esse? Lembra do vídeo que eu vi uma vez no canal, há muito tempo atrás, que era num canguru pulando num carro? Vocês lembram disso? Eu até me assustei. Quando avistados, pra Acho que ver é esse cangurus em vídeo. outros lugares, levantada a hipótese de que alguns são mantidos em cativeiro e soltos depois, e outros são até tratados como pets. A teoria mais plausível é que isso acontece por Pode fugir de zoológicos, né? conta dos animais escaparem de algum zoológico Sim, ou com algo certeza. assim. Mas não é só isso. Há a possibilidade desses cangurus fantasmas serem um criptídeo, levando em consideração que, em alguns casos, Um os SCP? animais encontrados eram diferentes das espécies mais conhecidas, Uou! sendo maiores do que o normal, ou alguma espécie pré-histórica de canguru que, de alguma forma, sobreviveu e estão escondidos por aí. Ok. Espero que estejam mesmo, né? Seria bom reencontrar alguns cangurus que foram extintos. Thomas Pynchon. Thomas Pynchon é um escritor americano, ironicamente considerado um dos maiores aí do ramo, mas não sendo tão popular assim. Não conheço. Tem um livro dele, Falhas Técnicas. Deixa eu ver se tem algum aqui. Chorando Muito, Arco-Íris da Gravidade, Terra do Vinho, Sem Nome. Ok. Mas Não já conheço percebi esses que livros. apenas ler seus livros já é um desafio por ter uma escrita propositalmente confusa e absurda. Os livros do Pynchon abrangem vários temas. Tem muitas conspirações nas suas histórias, planos secretos do governo envolvendo experimentos, máfias, contrabando de sorvete de traficantes russos, construção de mísseis balísticos por uma organização megalomaníaca. Não significa que as Trabalho de sorvete me lembrou a primeira cena lá de Branquelas, lá que, pra quem não lembra, que os caras vão lá. Que eles são. Pra quem assiste ao filme. conspirações são reais. Afinal, Pynchon é um novelista e há pouca informação sobre sua vida pessoal. Acredito que ele se afasta da Clássico. fama para não ter muita dor de cabeça e não porque ele fala de teorias absurdas nos livros. Há teorias sobre não somente os temas dos livros dele, mas também sobre o próprio autor. Por exemplo, como Pynchon abrange vários assuntos diferentes de forma tão abstrata, ou por saber tão pouco dele. É levantada a questão que Thomas Pynchon é até um personagem inventado. Tem um cabelo muito louco, né? As teorias aí são tão viajadas quanto o que se passa nos Você já viu esse homem? livros dele. Ok, Animismo. é um cara. No animismo, É um cara bem mainstream, né? Bem mainstream, não, bem fora do mainstream, né? No caso, um cara bem underground, né? Enfim, parece interessante os livros dele. qualquer coisa além de nós, humanos, também possui alma ou espírito. É como se o mundo físico e espiritual estivessem interligados. Nesse caso, todas as instâncias nele presentes estão vivas. Geralmente o conceito é associado a religiões africanas ou indígenas. Porém, o termo religião não Eu achei que ele ia falar que era bastante com druidismo e coisas assim, né? Mas está não. correto nesse quesito, pois não se trata de uma doutrina e sim algo mais amplo. Há uma concepção de que animismo foi a primeira ideia do que hoje chamamos de religião, um sistema de devoção e crenças. O animismo surgiu como uma teoria antropológica por Sir Edward Taylor. Segundo ele, desde os primórdios, a humanidade busca o consenso da realidade. Sendo o animismo a ideia primitiva que hoje culminaria nas religiões, os estudos entendem o animismo como uma das primeiras ocorrências em práticas e crenças religiosas. Por outro lado, é algo que esteve presente nas comunidades que desenvolveram suas práticas no decorrer do tempo, e que enxergam o mundo cheio de personalidade, mesmo se algo em específico não é humano. Caraca, que muito pedra- louco isso. Enfim, ok, bem interessante, né? De Difton. Esse aqui eu falei no iceberg de lugares estranhos, mas vale uma menção extra. Basicamente é uma pedra de 40 toneladas. Só pra deixar claro, eu também gosto sempre de falar disso, que eu tenho aquele livro que eu já referenciei 20 vezes aqui no canal, das Crônicas de Arthur, lá que eu li, que é um livro fantástico. Leiam um dia a trilogia do Bernard Cornwell. Lá ele fala, né, a história se passa ali acho que no ano 400 ou 500, 600, sei lá, uma época depois aí que os romanos invadiram a região lá que hoje é Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, e eles saíram, né, o Império Romano caiu e ficou lá as coisas que não abandonadas, né, os povos antigos que viviam naquela região retomaram sua região, por assim dizer, né, os bretões no caso, né, que basicamente antes dos romanos virem eles tinham druidismo e tudo mais, né, e eles acreditavam em bosques sagrados e tal, eles preservavam os bosques sagrados, seria uma espécie de animismo, né, eu imagino.
encontrado no rio em Massachusetts, com gravuras aparentemente aleatórias. Até hoje não decifraram o que são. Para variar, as teorias são inúmeras. Algumas apontam que povos nórdicos vieram para a América como e se fizeram sumérios, nessa são pedra sumérios de por algum novo. motivo. Fenícios, né? Não são sumérios, são fenícios. Ou até que as gravuras representam algum mapa do tesouro. Muitos acreditam na teoria da pedra ser obra dos nativos americanos. É óbvio, Faz bastante né? sentido. Inclusive, pesquisas recentes apontaram similaridade nos petroglifos com a língua dos Algonquian e dos Wampanoag, povos indígenas muito antigos da América do Norte. Porém, ainda é debatida essa questão e a pedra permanece como um dos maiores mistérios da história americana. Com certeza que são, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? Bunkers em Marte. É muito debatida a existência de aliens em Marte, por conta de fotos contendo figuras estranhas. Foram capturadas imagens que mostram entradas para algum lugar subterrâneo ou algo assim. Essas imagens são A qualidade da imagem, né? Assim, parece ter alguma coisa ali, mas pode ser... tratadas como formações geológicas incomuns. Antes que a gente... eu não acredito nessa coisa. Em Marte eu acredito mais que aliens visitem a Terra do que existem aliens em Marte, tá ligado? A não ser vida microbiana, aí pode existir mesmo. Não, os caras metem louco. Essas mesmas imagens são analisadas por cientistas. Portanto, não há evidência para confirmar que essas informações são artificiais. Mas é possível construir bunkers em Marte? Sim, o grande desafio é, na verdade, construir no regolito e também providenciar o necessário para nós humanos. Na verdade, para quem manja aí de coisa de Marte, então você pode falar melhor que eu, mas seria até bem interessante, né, você viver abaixo da superfície em Marte, né, para você evitar todo tipo de coisa, radiação e tal. Seria bem interessante a humanidade, se um dia quiser ir para Marte, viver debaixo da Terra, né, em grandes bunkers. Nós habitarmos o local. Em outro caso, é teorizado sobre marcianos habitarem o subterrâneo do planeta. Mais uma vez, não é evidência. Intramarte é nova pra mim. É isso. Mistério do Doideira. Triássico. Adivinha, mais um tópico. Teoria da Marte plana, só o que falta. Possível. Ainda assim, temos algumas pistas. O mistério do período Triássico é o que causou a grande extinção, que quase dizimou todas as espécies do planeta. As causas seriam meteoro, que colidiu com a Terra. Como evidência, existem formações e crateras que datam dessa época. Pô, tem literalmente a cratera lá no México, da onde caiu o meteoro. Ainda assim, discutido sobre um asteroide poder causar uma extinção em massa. Mas é uma teoria válida. Várias alterações climáticas bruscas ocorreram nesse período, e com isso há duas possibilidades. As espécies foram drasticamente afetadas, ou essas alterações seriam responsáveis por atividade vulcânica extremamente violenta que devastou tudo. O surgimento dos dinossauros e seu status de espécie dominante na virada do Triássico pro Jurássico também... não, putz, perdão, gente, de coração, perdão. Eu falei que tem até cratera, mas eu tava achando que era a extensão dos dinossauros, que foi, no caso, no Cretáceo, né? É o que gerou a extinção antes do Triássico, que daí... Se bem que eu acho que é no Triássico, tudo é no Triássico, eu não entendo, eu não sou o Pirula, gente, eu não manjo tanto dessas coisas. Mas é a extinção que gerou antes dos dinossauros, que daí os dinossauros conseguiram, depois disso, com o fim das espécies que existiam, os dinossauros começaram a crescer e dominar a Terra, basicamente, né? Eu peço perdão. É muito estudado, e de forma mais específica há mistérios envolvendo fósseis de espécies que não foram identificadas. Montanismo. Eu realmente não faço ideia, cristão então. Estabelecido pelo autoproclamado profeta Montanus. No começo, um sacerdote pagão que depois converteu-se ao cristianismo. Logo percebeu o desvio da igreja da época com os manifestos primitivos e do apostolado. Nisso, o montanismo estabelece a transmissão da palavra e compromisso total aos seus ensinamentos. Acreditando estarem em contato direto com o Espírito Santo, Montanus, acompanhado de duas mulheres, Priscila e Maximila, profetizam o retorno iminente de Cristo e com isso causaria a purificação da igreja. A base do montanismo era formada por revelações proféticas, trazendo os antigos ensinamentos e representações da Bíblia, ao contrário da Igreja Ortodoxa. Devido a isso, o movimento foi duramente criticado e declarado como heresia, visto como uma forma de ataque à Igreja. Os manuscritos e o movimento foram destruídos, sobrando apenas doutrinas que pegam parte de suas ideias. Muito interessante, né, cara? É muito irado você ler histórias da igreja primitiva, é realmente muito interessante. Rola muitas coisas que você nem imagina e tal, né? Fantástico. Sabinchi Tomatovic. Isso aqui é uma história muito antiga da internet, sobre um criptídeo. Jabba Fofi, uma espécie de aranha gigante que vive no pó. Diaba o que mesmo, envolve a teoria né? do tópico é o caso conhecido como Sabinchi Tomatovic. Eita, e esse pôster de Call of Duty aqui? De filmes adultos da Sérvia, declarou ter sido abusada por uma aranha gigante. O incidente também foi supostamente gravado em uma fita até ser divulgado na internet. Porém, não há evidência alguma desse vídeo, sendo considerado uma lenda urbana. Em relação à aranha gigante, há relatos de avistamentos do monstro. Seguinte, analisando alguns pontos,
científicos, a chance disso aqui ser fake é bem alta. Sabinchi não é um nome sérvio, de fato, é um nome inventado. Por outro lado, Tomatovic é um sobrenome relativamente comum. De qualquer forma, tudo mas na indica que Sérvia é seja só você colocar Jovanovic e vira sérvio também, é só colocar Vic no final. na internet, eu acho. Bom, tem um vídeo muito bizarro de uma aranha aí, mas eu não quero falar sobre isso. Marco Rodin. Ok, acho melhor não saber. É um físico que propôs a ideia da matemática de vórtices. Espero que as aranhas gigantes fiquem só em Hobbit e Senhor dos Anéis. Segundo Rodin, o Crias de Ungoliant. conceito composto de símbolos pode explicar diversos fenômenos e operações matemáticas. Os esquemas que ele propôs têm um ênfase primariamente na simbologia do número 9 e o poder que o mesmo carrega. Os conceitos, quando dominados, podem providenciar vários resultados, como energia infinita, cura de doenças. Seu trabalho conflita com alguns conceitos já estabelecidos de forma sólida no consenso científico, e por isso é declarado que seus sistemas não são efetivos. Também é dito que ele até ignora princípios básicos de física para desenvolver suas teorias. Parece que as ideias de Rodin seguem uma inspiração com algumas de Nikola Tesla, e é até similar à condição dos dois no ramo. Rodin, como físico, não é levado a sério. Seus conceitos geralmente são acusados de serem viajados e sem sentido. Operação Paperclip. Caraca, ok, né, gente? Não manjo, não sei quem é, então não vou opinar muito. Puta, a Operação Paperclip não é teoria, né, cara? É verdade, velho. É um evento que aconteceu após o fim da Segunda Guerra. O governo dos Estados Unidos admitiu Aqui, cerca inclusive de está aqui, ó. Esse daqui eu acho que é o Werner von Braun, né? O primeiro diretor da NASA e tal. O cara que criou os foguetes que levou o homem à Lua. 1.600 alemães para prestarem E serviço que sim, é o mesmo cara que criava foguetes para aquela Alemanha do pintor. no país, ao qual muitos deles atuaram no partido nazista. Ah, não, pera, eu acho que esse é o Werner von Braun, na real. Sei lá, mano. Algum deles é. Organizada por órgãos de Ó, ele contra-inteligência aqui, americanos. esse daqui, né? A operação foi feita, acredite se quiser, para disputar com a União Soviética em um programa parecido, Operação Ossoviakin. Nas duas operações, parte dos Basicamente os dois chegaram em Berlim, chegaram na Alemanha, né, no fim da Segunda Guerra, e tinha muitas mentes, assim, que... não vou falar das suas ideologias, mas mentes que tinham muito conhecimento sobre muita coisa. Principalmente o Werner von Braun, né, que acho que era o mais inteligente aí de todos esses que foram retirados da Operação Paperclip, que era o cara que fazia os foguetes, acho que... V2, né, o V1, V2, sei lá, acho que era assim o nome, que eram os foguetes, basicamente, mísseis balísticos ali, que foram criados na Alemanha do Bigode, né? Por ele, né? Desenvolvidos por ele. Os Estados Unidos viu que esse cara aí era um cara que, pô, tinha cabeça para um programa de... Que, assim, que muita gente não entende por que da corrida espacial, por que criar foguetes como aqueles depois. É importante lembrar que um foguete nada mais é do que um míssil, um grande míssil gigante. Então, você criar um foguete... Nada mais é do que você criar um míssil balístico intercontinental para você acertar a cabeça do teu inimigo com uma bomba atômica, né? Então, muito disso também... E depois a corrida espacial começa a tomar outros rumos, porque propaganda e tal. Mas a Operação Paperclip nada mais é do que os caras chegaram lá na Alemanha e tiraram todo mundo que eles consideravam que era cabeça, que valia a pena se deixar vivo para trabalhar para você, né, cara? Equipamentos e armamentos alemães foram transferidos para os países correspondentes. Fora equipamentos e tudo mais, tô falando só das pessoas, né? Nesse caso, Estados Unidos e União Soviética tinham em mãos tecnologia alemã e engenheiros para desenvolver novos projetos. Primeiro, uma lista de identificação apontava os cientistas para serem inseridos no programa. Acordos seriam feitos para que eles disponibilizassem seu conhecimento, já outros seriam interrogados ou até convencidos a se juntarem ao programa, com oferecimento de contratos de trabalho. A Operação Paperclip serviu para desenvolver capacidades militares e aeroespaciais, e cientistas foram condecorados por seu trabalho, como é o caso de Werner von Braun, desenvolvedor do míssil V2 que desempenhou um papel fundamental na corrida espacial com a construção de foguetes. Ironicamente, parte dos projetos espaciais americanos são acreditados aos alemães. Maniqueísmo. É uma religião ok. Que pega conceitos do judaísmo, budismo, hinduísmo e cristianismo, estabelecida pelo profeta Mani no século III, pouco tempo depois considerado como um culto herético pela igreja, para variar. Mani declara que ele seria o último em uma linha de Pera, igreja na... Que igreja? Na China, isso? Maniqueísmo. É uma religião que pega conceitos do judaísmo, budismo, hinduísmo e cristianismo, estabelecida pelo profeta Mani no século III, pouco tempo depois considerado como um culto herético pela igreja, para variar.
Mani declara que ele seria o último em uma linha de profetas, entre eles Zaratustra, Buda e Jesus, e a nova religião seria estabelecida de forma a suceder as religiões que o maniqueísmo abrange, sendo assim uma nova mensagem, universal e que trouxesse a verdade para todos, diferente das religiões principais que eram mais centradas em suas regiões de origem. A ideia central do maniqueísmo é a eterna luta do bem e do mal, basicamente o primeiro representado como o mundo material e o outro o espiritual, e desenvolvimento através do conhecimento, muito parecido com o gnosticismo. O maniqueísmo não durou muito e desapareceu poucos séculos depois, hoje considerado uma religião extinta. Valis. Bem interessante, é uma novel né? escrita por Vou pesquisar mais sobre o assunto, achei bem interessante. De novo, eu adoro esse tema de religiões. A história de Horse Loverfett, que presencia uma luz rosa e acredita o brabo que dos livros, seja né? a manifestação de uma divindade, que pode distorcer a realidade e influenciar diretamente na consciência humana. Além de buscar a verdade em várias outras religiões diferentes, o protagonista também questiona se aquilo que presenciou foi alguma alucinação ou até mesmo simulação. Antes de escrever, Philip teve visões parecidas com a do livro. Essas experiências seriam retratadas em seus trabalhos futuramente. Valis é uma sigla, traduzindo fica mais ou menos como sistema vasto, vivo e ativo inteligente, e é escrito como uma autobiografia, com acontecimentos espelhando-se na vida de Philip, e essa identidade é descrita como a essência do homem racional que existe além do tempo. No geral, é a ideia de uma entidade divina ou alienígena que nos influencia pela nossa percepção da realidade. Portoia e Interessante Portia. pra caramba. Eu quero muito parar pra ler uns livros desse do Philip K. Dick aí, que por mais que ele tenha um nome meio, né, Dick é um nome curioso, né, mas eu quero ler uns livros dele que realmente parecem muito fantásticos, né. Nesse aqui eu vou incluir duas teorias diferentes. A primeira, que não tem quase nada na internet sobre, é que no 4chan foi postado um iceberg... Nossa, olha esse iceberg, meu Deus, medo genuíno dessas últimas camadas. Das bandeiras mais raras. E bem no final tem algumas marcadas com interrogação. Cara, eu gostaria muito de ver, eu não sei vocês, mas eu adoraria ver um iceberg sobre bandeiras, me parece muito legal. Eu queria realmente ver um... A que está relacionada com o tópico é a bandeira de Portoia, um país que não existe. A única informação que temos vem de um usuário do 4chan, falando que Portoia é uma ilha próxima à Islândia. É então teorizado que esse é um país de algum mundo paralelo, ou também pode ser só uma zoeira. Tem sua lógica. Joke flags, bandeiras memes. Agora, tem uma página estranha no Twitter revolucionário falando de sobre Portoia. E que Portoia é um país dominado por um governo opressor. Mas não sei não. A segunda teoria é sobre Portia, esposa de Brutus, um dos assassinos de Júlio César. Lembrando que Portia era filha de Cato o Jovem, um notável filósofo e político romano, opositor a César. Lutou para restaurar a república em Roma, que acabou por tirar a própria vida após derrota na Guerra Civil. Então Portia se casa com Brutus. Tem algumas controvérsias envolvendo esse casamento, mas não vem ao caso agora. Ela desconfiava que seu marido estava escondendo algo. Para provar que ela era digna de sua confiança, esfaqueou sua perna e discursa que não importa a situação. Ela, como esposa, deve suportar seu marido. Então Brutus decide informar Portia isso daí ficou no passado, não é assim bem não. Peça o divórcio, não suporte tudo que em um relacionamento. Tendia matar o ditador. É teorizado que Portia deu a Brutus o punhal que ele usou no Grande Dia. Mesmo perdendo seu pai e depois seu marido em uma guerra posterior, Portia não se abalou por conta das adversidades em sua vida, sendo um grande exemplo de mulher estoica. E também sobre seu envolvimento na conspiração do assassinato de César, que, mesmo não sendo uma figura principal, teve sim uma certa participação. Pô, deu literalmente a faca pro cara, né? Isso que eu chamo de participação. Pô, fantástico, bem legal a história dela, né? Ok, da hora. Ah, não. Até considerei dividir o vídeo em duas partes, mas como Estou eu triste. nunca fiz um com mais de 1 hora, decidi colocar tudo num só. E pode esperar que, se der o tempo, com certeza eu vou fazer mais vídeos longos. Por favor, porque eu gosto bastante de fazer esses vídeos grandes. Peço desculpas por ter demorado tanto pra postar. Tudo Fatores bem. pessoais me deixaram extremamente desanimado pra fazer os vídeos, junto com problemas que eu tava na internet, o PC deu pau, e também tava com um bloqueio criativo gigantesco. Nesse meio tempo eu tava pensando em projetos futuros e trabalhando com outras coisas pra sobreviver, até porque eu não vivo de brisa. Esse vídeo foi extremamente importante pra eu retomar o canal, porque eu fui recuperando o ritmo e serviu pra me relembrar como eu me divertia fazendo os vídeos. Enfim, se chegou até aqui, quero agradecer antes de tudo. Para dar aquela fortalecida, considere deixar seu apoio com like, inscrição e comentário. Fique na paz e até a próxima. Ok, cara, eu tô triste, pô, fantástico, que saga irada que a gente teve. Infelizmente, aparentemente é a última parte do
do vídeo, então espero que um dia ele volte a postar. Ele postou um vídeo há 2 semanas no canal, mas eu quero um iceberg, eu quero icebergs, Dio, por favor, me traga mais icebergs que a gente quer muito mesmo. Ainda tem alguns outros icebergs que ele trouxe, ele tem um aqui, Rabbit Holes Parte 1, interessante também, dá pra trazer, pessoas misteriosas e tal. O Legados Misteriosos já trouxe, né? Enfim, e de Cryptid já trouxe. Ah, cara, tô triste que é um canal fantástico aí. Espero que ele volte a postar mais, com mais frequência, porque eu gosto muito do canal dele. Enfim, uh, de todo modo, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.